Detectou que o anfitrião estava assistindo. O sistema de retorno de 1000 vezes está sendo emparelhado. O preço é apenas 3 cabeças de cachorro. Ao vincular pela primeira vez, o saldo do cartão bancário aumentou 1000 vezes. No início, as pessoas achavam que isso era apenas uma piada. No entanto, quando enviei 3 cabeças de cachorro casualmente, fui forçado a aceitar um sistema de retorno de 1000 vezes. Desde que você faça uma recarga com uma beleza acima de 90 pontos uma vez, você pode ganhar uma recompensa de retorno de 1000 vezes. No dia do Festival Kishi, eu convidei a beleza da escola, Li Baishui, para sair para jantar. Pedi para ele uma tigela de arroz com frango amarelo de 20 yuan. Mas ele simplesmente virou o arroz com frango amarelo. Quantas vezes eu já te disse? Eu só como o melhor arroz com frango amarelo. Você acha que eu não mereço comer o melhor? Apenas mereço comer aquele pacote barato de 20 yuan? Depois de dizer isso, ele ainda virou a panela pequena com o dedo mindinho. Da próxima vez, se for assim, melhor não nos encontrarmos. E não me chame mais de bebê. Que nojo! Observando a silhueta alta de Li Baixuan desaparecer gradualmente, eu realmente não me sinto bem. Apenas porque no domingo passado comprei uma nova bolsa para Li Baixuan. Isso me deixou sem dinheiro para comer agora. Só tenho o suficiente para pedir uma tigela de arroz com frango. Olhando para a bagunça na mesa. Isso me deixou ainda mais irritado. Eu usei os achis para pegar a comida que caiu na mesa. Acabei de dar uma garfada de arroz. De repente, uma voz surgiu na minha mente. Uma voz muito clara, confirmando que o anfitrião é um típico cachorrinho. Após atender aos requisitos, agradecimentos na vinculação do sistema. Eu sou um cachorrinho. Eu odeio que os outros digam que sou um cachorrinho. Eu imediatamente pensei em xingar, você é o cachorrinho. Sua família toda é de cachorrinhos. Mas logo eu me acalmei, não é isso. Ele acabou de dizer que é o sistema. Eu normalmente também leio alguns romances eróticos. Naturalmente sei o que isso significa. O sistema de Jin Zanlan foi vinculado com sucesso. Para deusas com um valor de charme acima de 90 pontos, é possível usar moedas de Zanlan para pagamento. Após recarregar uma vez com a deusa, naquela deusa, as moedas de Zanlan gastas nela serão totalmente reembolsadas. Li Xian acabou de me chamar de cachorrinho. Agora ele me arranjou um sistema de Zanlan. Será que eu vou reverter a situação e me tornar o mestre? Após o som desaparecer, de repente, apareceu na minha frente uma tela semelhante a uma interface de informações. Saldo de Zanlan, 01 yuan equivale a 10.000 Zanlan. Meus olhos brilharam instantaneamente. Uma taxa de câmbio de 10.000. Isso, em termos globais. Não há. Qual país consegue ter uma taxa de câmbio tão alta? Isso não significa que meus ativos permanecem os mesmos? Os preços na China caem 10.000 vezes? Enquanto eu ainda estava sonhando em comprar uma Ferrari primeiro, ou um Lamborghini, o sistema novamente fez um aviso. As moedas de guerreiro só podem ser usadas em deusas com 90 pontos. Esse momento desfez meu lindo sonho em fumaça. Neste momento, uma voz doce me trouxe de volta à realidade. Colega, não corte mais. Venha comer minha comida. Levantei a cabeça para olhar, e me deparei com um olhar suave. Por insegurança, instintivamente desviei o olhar. Mas quando vi aquele par de pernas bonitas envoltas em uma rede de pesca, instantaneamente, senti um arrepio na nuca. E não sabia onde colocar o olhar. Neste momento, uma informação apareceu. Nome, Shen Shuyan, idade, 20 anos, altura 169 centímetros, peso 52 kg, profissão, estudante, características, juventude, tímida, charme 97, grau de simpatia 20, número de recargas, valor de consumo 0. Este sistema é tão incrível. Não só sabe as informações básicas dos outros, como também sabe até o número de recargas. Shen Shui ainda achava que eu não a ouvi, e falou novamente, colega, a comida eu deixei aqui para você. Você mesmo come quente, ok? Ele simplesmente se foi. Eu olhei para as costas dele. Depois, olhei para a mesa cheia de pratos deliciosos. Meu coração ficou profundamente tocado. À noite, meu lado submisso começou a agir. Achei que a raiva de Li Baishui já tinha passado. Então, peguei meu celular e enviei algumas mensagens para ele. Mas fiquei segurando o celular, esperando. Há muito tempo não recebi uma resposta. Eu suspirei levemente. Abri o perfil dele nas redes sociais. Queria ver suas fotos para aliviar a saudade. Mas uma linha horizontal e um fundo cinza já diziam tudo. Já diziam tudo. Não é bom que em todas as vezes que saímos juntos, as fotos tiradas sejam bem guardadas. Assim que abri as fotos, o sistema novamente exibiu um painel de informações. Nome, Li Baishui, idade, 20 anos. Altura, 172 centímetros. Peso, 55 kg. Charme, 80.
Nível de afinidade, 58. Número de recargas, 128. Eu fui olhando de cima para baixo, pouco a pouco. O valor de charme 80 é considerado bastante normal. O nível de simpatia é surpreendentemente apenas 58. O que? Número de recargas 128. Eu arregalei os olhos em incredulidade. Como isso é possível? Sistema, você está me enganando, não está? Este sistema não engana o anfitrião. Cada dado é uma estatística rigorosa e um cálculo meticuloso, absolutamente sem enganos para ninguém. Eu estou deitado ao lado da cama. O celular deslizou suavemente no travesseiro com as lágrimas. Eu gritei em meu coração, indignado. Como isso é possível? Como isso é possível? Nós somos colegas de escola secundária. Desde o ensino médio, eu venho perseguindo Lee Baishui. E a atitude de Lee Baishui em relação a mim sempre foi morna. Né? Isso me deu a ilusão de que, se eu me esforçasse, poderíamos ficar juntos. Por isso consegui persistir até agora. Quando eu mais queria desistir, foi Lee Baishui quem me incentivou ativamente. Ela até me deu uma pequena recompensa por ser sua namorada por uma semana. Mas na semana em que estivemos juntos, eu nem sequer consegui segurar a mão dela. A justificativa que ela deu foi: eu sou uma pessoa bastante tradicional e conservadora. Só posso fazer isso depois de me casar. Não esperava que eu fosse enganado por uma pessoa assim. Brincou com meus sentimentos por 4 anos. Amor profundo é amor profundo. Cão de lamparina é cão de lamparina. O amor profundo merece respeito. Cão de lamparina é pior que um cão. Eu, indignado, dei algumas palmadas no meu próprio rosto. Eu realmente mereço isso. Sistema, você estava certo ao me criticar antes. Eu sou apenas um cão de lamparina. No passado, eu não tinha escolha. Mas agora eu tenho opções. Eu quero ser um lobo de guerra. Depois de fazer um voto secreto de ser o lobo de guerra mais feroz, eu deletei e bloqueei Lee Baishui de forma decisiva. E também tomei a decisão. Eu definitivamente farei com que esse canalha receba a punição que merece. Eu quero que você morra. Após frequentemente soltar um suspiro, abri o espaço da parede de declarações da escola. Comecei a procurar um alvo. Agora com o suporte do sistema. E depois de perceber a verdadeira face de Lee Baishui, eu percebi que este mundo é real. O cachorrinho sempre perde. Tudo tem um preço. Apenas a forma do preço é diferente. Se algo parece impossível de obter, então as condições oferecidas não são atraentes o suficiente. É preciso pagar mais. Há um sistema assim. E que tipo de Deus eu não conseguiria conquistar? Assisti a vários consecutivos. Nenhum deles tinha um nível de charme acima de 90. Mas uma postagem chamou minha atenção. Essa postagem não só teve milhares de curtidas, como também alcançou mais de 300 mil visualizações. Caramba, não sou eu na foto? Ao meio-dia, Shen Shuyan me trouxe comida. E fui flagrado por alguém. E ainda enviaram para o mural de declarações. A legenda era assim. Uma declaração para a encantadora Shen Shuyan, que é uma ótima operadora de rede. Ela não só é bonita, mas também muito carinhosa. Na imagem, Shen Shuyan tem um sorriso radiante. Ela parece a protagonista de algum romance. E eu pareço ser o cara esquisito. Fiquei olhando para as pernas bonitas dela sem pensar em nada. A seção de comentários embaixo realmente ficou um caos. Não é justo que ela faça isso. Olhando abertamente para as coxas da minha deusa. Esse cara esquisito é muito sortudo. Ele ainda pode ser alimentado pela deusa. Não aguento mais. De qual turma é esse cara esquisito? Eu vou atrás dele. Ei, Lee, você só tira fotos das pessoas assim? Por que você ainda me envolveu nisso? E ele é bom em tirar fotos discretas. Ele conseguiu me pegar olhando o quadro de avisos. Aquela cabeça levemente inclinada. E aquele olhar vazio. Mesmo eu achando que pareço um pervertido ao olhar, fiquei fixando o olhar neste post. De repente, tive uma ideia ousada. Não temos aqui uma deusa pronta? A beleza só quer alcançar o nível 90 ou mais. Basicamente, são como a Shen Shuyan, essa beleza da escola. Ou a beleza do departamento. Mas logo percebi um problema. Shen Shuyan é uma pessoa que demora a se aquecer. E ela ainda é a primeira beleza da escola reconhecida por todos. O número de pessoas que a perseguem é incontável. Dizem que metade dos meninos da escola a admiram secretamente. Eu acredito. Mas como posso rapidamente conquistar o coração dela? Seria bom causar uma boa impressão e recarregar as energias de uma vez. Não é que não haja uma solução, mas não posso garantir que haverá tempo. E o que eu realmente preciso urgentemente é um flerte intenso e prazeroso. Melhor ainda se for aquele tipo que se pode conquistar com dinheiro. Assim, conseguirei uma mulher interesseira. Dessa forma, poderei rapidamente obter o dinheiro de volta. Para aproveitar a vida. Ah, sim, mulheres interesseiras. Agora finalmente encontrei a direção certa. O objetivo é encontrar mulheres interesseiras que estejam dispostas a gastar. Isso é incrivelmente fácil de encontrar.
Porque eles são populares na escola. Frequentadores do mural de declarações. Estudei a situação a noite toda. Finalmente selecionei a melhor candidata. Uma das 4 grandes belezas da escola, Liu Huyan. Nome: Liu Huyan, 21 anos, altura 178 centímetros, peso 60 quilos de profissão. Características do estudante: pernas longas. Charme 94, nível de simpatia. Número de recargas: 1. Recompensa extra após a recarga. Corpo forte e saudável com gasto de 0 yuan. Por que, entre tantos gerentes, escolheram ele? A razão não é complicada. Entre tantas garotas, ele é o único com o menor número de recargas. Apenas uma vez. Entre as 4 deusas da escola, o número de recargas de Shen Shuyan é 0. Em segundo lugar, está Liu Huyan. As recargas das outras 2 deusas são próximas. 3 dígitos são considerados como as melhores garotas. Essas garotas são como Li Baishui. Elas definitivamente não podem ser abordadas. Embora Liu Huyan tenha algumas falhas na beleza, mas eu já sou o escolhido do sistema. A visão deve ser ampliada adequadamente. Caso contrário, como poderei continuar a ver o mundo? Jovens não sabem o quão boas são as mulheres maduras. Erroneamente consideraram uma lolita como um tesouro. Será que devo me importar com as poucas recargas que tenho? Então você vai simplesmente desistir de liberar sua paixão? Depois de decidir a ideia, eu imediatamente comecei a perguntar sobre o horário das aulas deles. Ainda bem que tenho um bom irmão, que está no mesmo curso que Liu Huyan. Embora não esteja na mesma turma, não consegui pegar as aulas específicas do curso. Então vou pegar as aulas públicas na grande sala de aula. Assim que o sino da aula toca, Zhao Gang saiu correndo, perguntando o que eu queria com Liu Huyan. Eu me inclinei para olhar dentro. As belas sempre chamam a atenção. É possível ver de longe. Não estou fazendo nada, só procurando alguém para fazer amizade. Zhao Gang, ao ouvir isso, não conseguiu se conter e zombou. Ah, vai nessa. Você sabe que tipo de pessoa Liu Huyan é? Eu assenti calmamente, dizendo que sabia. Sabendo disso, que amigos você ainda quer fazer? Você sabe o que vale. Você não percebeu quanto dinheiro tem no bolso? Não é para te desanimar, irmão. Olhe para você, não tem dinheiro. E quanto à aparência, parece que é um pouco bonito, mas normalmente é um pouco desleixado. Mas sem dinheiro você já perdeu. Nem mesmo a qualificação para entrar na pista. Eu não consigo falar diretamente sobre o sistema com ele. E não posso tirar as moedas do lobo de guerra para provar. Eu dei um tapinha no ombro do Zhao Gang. Enfim, obrigado por agora. Daqui a alguns dias, vou te convidar para beber. Eu só vou esperar por ele aqui. Zhao Gang me olhou por último. Depois de suspirar, ele saiu em silêncio. As pessoas lá dentro começaram a sair uma a uma. Liu Huyan. Ela também saiu de mãos dadas com sua amiga. As duas eram de alturas diferentes. E seus estilos de vestir eram bem diferentes. Nome: Hong Yao Yao. Idade: 20 anos. Altura: 157 centímetros. Peso: 47 kg. Charme 85. Grau de simpatia 0. Número de recargas: 533. Apesar de ter me preparado psicologicamente antes de vir. Mas quando eu tentei conversar com 2 belas mulheres, minha boca ainda tremia. Oi, vocês. Eu até estendi as mãos de forma desajeitada. A mão se preparou para apertar a mão dele. Liu Huyan levantou ligeiramente os lábios sedutores. Levantou a mão suavemente. Eu pensei que ele queria me cumprimentar. Então, agarrou rapidamente. Não esperava que fosse um vazio. Ele só arrumou o cabelo. Quem é você? O que você quer conosco? Para conhecer alguém rapidamente, é preciso primeiro convidá-lo para um jantar. Para se familiarizar rapidamente com alguém, você deve acompanhá-lo para fazer compras. Tudo isso eu aprendi na noite passada, conversando com alguns motoristas experientes. Conhecimento que eu quero te convidar para jantar. Jantar. Liu Huyan não escondeu o desprezo em seu olhar. Ela me avaliou de cima a baixo. Para onde você vai me levar para comer? Eu inclinei a cabeça e pensei. Respondi, vamos ao Fênix Dourado. Não há muitos restaurantes famosos em Minchin. O Fênix Dourado é um deles. Ao ouvir isso, Hong Yao Yao e Magali trocaram um olhar. Rindo em uníssono, todos soltaram uma risada. Hong Yao Yao disse com um tom ácido e mordaz. Você sabe qual é o consumo mínimo para ir ao Fênix Dourado? Aposto que você só ouviu falar e veio aqui para se exibir. Quando chegar a hora de ir, você vai arranjar qualquer desculpa para ir a um restaurante comum. Não é? Amigo, essa sua maneira de flertar é muito ultrapassada. Essas palavras me deixaram um gosto amargo no coração. Mesmo Li Baishui, que adora ferir os outros, nunca disse algo tão doloroso. Você, com essa sua carinha de batata, fala demais. Não é que você não seja alto, mas tem um monte de bolhas. Mas eu ainda segurei a raiva e ignorei a casamenteira. Continuei com o meu plano.
Pedi o contato de Liu Huiyan. Vamos primeiro trocar contatos. Se você estiver disposto. À noite, eu posso te levar lá. Liu Huiyan olhou para meu rosto calmo. Seus olhos astutos se moveram. Ele ainda passou o código QR. De qualquer forma, ele não está perdendo nada. Se a pessoa do outro lado realmente for apenas um perdedor, bloquear e deletar não é tarde demais. Quando Liu Huiyan terminou de concordar e quis perguntar o nome, o celular, no entanto, de repente emitiu um som de transferência, de notificação. Ele, feliz, voltou para a página inicial. Descobriu que fui eu quem transferiu. E o valor era de até 10.000 yuan. Liu Huiyan me olhou incrédula, perguntando o que estava acontecendo. Acabamos de nos conhecer e nem sabemos os nomes. A outra pessoa já transferiu 10.000 para ele. Percebendo que algo estava errado, Hong Yaoyao perguntou preocupada. Yan, o que aconteceu com você? Liu Huiyan passou o celular. Hong Yaoyao ficou ainda mais chocada ao ver. Seus olhos estavam tão arregalados quanto sinos de bronze. Sua boca estava tão aberta que quase caberia uma maçã. Ela parecia completamente deslumbrada, como se nunca tivesse visto o mundo. Ele segurou o celular e perguntou em voz alta. O que é isso? Eu dei um leve encolher de ombros. Como expressão de indiferença, não fiz nada. É apenas um presente de boas-vindas. Ou pudesse dizer que é uma taxa de apresentação. Liu Huiyan rapidamente pegou o celular e confirmou o pagamento, com medo de que eu mudasse de ideia. O erro de Jin veio da simpatia que Liu Huiyan tinha por ele. Ele estendeu a mão para mim e disse olá. Eu me chamo Liu Huiyan. Pode me chamar de Yan. Não só o rosto mudou rapidamente. Até a atitude teve uma mudança de 180 graus. Embora eu quisesse muito mudar de velocidade como nos vídeos curtos, levantei a mão para arrumar o cabelo e bati levemente no rosto de Liu Huiyan. Mas considerando que a primeira impressão é crucial, essa ideia gradual eu ainda consegui conter. Eu segurei a mão de Liu Huiyan. Meu rosto não tinha nenhuma expressão. Com uma linguagem fria, eu disse, sou Xuan Shenggen Shenshin. Originalmente, Liu Huiyan me olhou com essa aparência e atitude. Ela achou que eu era um pobre coitado. Mas agora parece que eu sou generoso. Um rosto de frieza sofisticada. Isso não é típico de um jovem rico? Ao lado, Hong Yaoyao estava olhando com um olhar invejoso. No começo, não era para flertar com os dois? Como é que Liu Huiyan tem um envelope vermelho e ele não? Com a comparação, ficou claro que ele estava se sentindo desequilibrado. Ele rapidamente trocou por uma expressão fofa. E ainda deixou a voz bem doce, chamando-o de irmão. E o dela? Enquanto falava, ela abriu seu código QR e o entregou. Mas eu simplesmente virei e fui embora. Eu não sou burro. As regras do jogo dão 90 pontos. A deusa precisa gastar dinheiro para usar os pontos de guerra. Mas Hong Yaoyao só tem alguns pontos. Apenas 85 pontos. O que ela gastou é dinheiro de verdade. Ele estava zombando de si mesmo há pouco. Ele virou a cabeça com um sorriso e pediu para transferir dinheiro. Ele realmente tem uma pele grossa. Além disso, com aquele tipo de pessoa, mesmo que não precisasse gastar dinheiro, eu não o aceitaria. Porque eu tenho medo de que seja tóxico. Afinal, já foram 533 recargas. Ao voltar para o dormitório, eu me deitei na cama para passar o tempo. 7 derrotas seguidas, passei a tarde toda perdendo. Os adversários eram ou alunos do ensino fundamental, ou eram pessoas de Zuan. Não consegui jogar uma partida completa decentemente. Mas, felizmente, a sorte não estava tão ruim. Pelo menos conheci uma garota com uma voz super agradável. Quando ele foi criticado pelos colegas de equipe, eu me manifestei. Quando ele foi pego pelo jungler adversário e ficou com a mentalidade explosiva, fui eu quem se levantou para mudar a situação. Acabei perdendo junto com ele. Ajudei a suportar algumas ofensas dos colegas de equipe e as provocações dos inimigos. O adversário ficou extremamente tocado. Então ele me adicionou um contato. E ainda disse que, quando jogássemos juntos no futuro, poderia chamá-lo. Ele geralmente fica entediado em casa. Assim, uma garota que joga bem e tem uma voz bonita, não estaria ao meu alcance? Quando chegou a hora marcada com Liu Huiyan, eu coloquei meu tênis e me preparei para sair. Embora ainda seja o começo do mês. Mas antes eu enfrentei a falta de estoque sem consideração. Já gastei quase todo o meu dinheiro. Agora, nem se fala em comprar roupas. Estou quase sem dinheiro para comida. O saldo só restou 289,66. Mas convertido em moeda de guerra, dá quase 2,9 milhões. Com 2,9 milhões, eu poderia flertar com uma garota bonita. Eu não teria medo nenhum. Eu não ficaria sem confiança. Cheguei pontualmente ao dormitório feminino. O rapaz ficou surpreso. Hoje ele veio aqui esperar alguém de novo. A funcionária do dormitório me acenou com um sorriso gentil. A tia Zan e eu somos velhos conhecidos. Antigamente, eu costumava esperar ali baixo e aqui embaixo.
Pelo menos tinha que esperar 1 ou 2 horas. Quando estava entediado, eu costumava conversar com essa funcionária do dormitório. Com o tempo, nos tornamos próximos. Eu acenei levemente com a cabeça em resposta. De repente, um painel de informações apareceu. Nome: Zhang Caixia, idade: 45 anos, altura 160 centímetros, peso 63 kg, charme: 78, nível de simpatia 84. Número de recargas: 1. Eu fiquei instantaneamente atordoado. Até a simpatia da funcionária do dormitório por mim é maior do que a de Li Baishui. Parece que eu realmente estava cego na época para me interessar por alguém assim. Mas a funcionária do dormitório tem um charme de 78. Depois, ao olhar mais de perto, Li Xian. Parece que a tia Zhan realmente tem um certo charme. Ela ainda tem um certo charme. Embora a tia Zhan já tenha entrado na meia-idade, seu corpo ainda está muito bem conservado. O corpo dela é voluptuoso, com curvas tão bonitas quanto um pêssego maduro. Parece que o sistema de pontuação realmente é bastante preciso. Aos 45 anos, ainda consegue 78 pontos. É fácil imaginar que quando jovem, definitivamente era uma deusa. Mas como será que isso se carrega? Deixa pra lá, não é pequeno. Afinal, é a vida privada dela. Por que ficar adivinhando? Nesse momento, um som nítido de passos ecoou pelo corredor. Em seguida, apareceram 2 pernas longas e lisas, cobertas por uma fina camada de seda branca. Vamos experimentar uma saia curta justa de um tom bege claro com decote profundo. Li Xian definitivamente vai conquistá-lo esta noite. E quando Liu Huyan viu meu traje casual, ela hesitou brevemente com o olhar, mas logo se encheu de sorrisos. Afinal, alguns filhos de ricos são mais descontraídos e discretos. Eu acenei para ele. Liu Huyan apressou o passo e veio correndo. Ela rapidamente envolveu minha mão em seu abraço e disse: "Você é pontual. Vamos partir." Quanto ao calor e à suavidade repentina em meu braço, eu senti como se uma corrente elétrica tivesse me atravessado. Meu corpo inteiro estava formigando. Assim que nos encontramos, esse investimento de R$ 1 valeu muito a pena. Sob o olhar surpreso da tia Zhan, eu quase saí com meu corpo quase colado ao de Liu Huyan. A tia Zhan exibiu um sorriso satisfeito. Esse cara finalmente entendeu. Ele já havia me aconselhado de forma sutil antes. Não persiga mais Li Baishui. Como responsável do dormitório, as pessoas aqui têm que entrar e sair sob seus olhos. Ele não fez isso apenas uma vez. Ele viu outros meninos a pegarem para sair. As ações eram bastante íntimas. Beijar e abraçar não faltavam. E, basicamente, depois de sair, não voltavam. Neste momento, eu e Liu Huyan acabávamos de sair do portão da escola. Uma garota de estatura pequena nos parou. Eu perguntei, confuso: "Como você também veio?" Sobre a aparição de Hong Yaoyao. Liu Huyan também parecia levemente surpresa. Ela parecia não saber que ela viria. Hong Yaoyao estava vestida de forma elegante. Ela usava um vestido rosa. O vestido tinha um delicado bordado de flores e pendurava alguns adoráveis pequenos brinquedos. Este é um vestido super curto. O comprimento da saia só consegue cobrir o necessário, a ponto de balançar enquanto ando. Às vezes, até revela meio arco. Se fosse antes, eu com certeza ficaria encantado com essa cena. Você não conseguiria se mover. Mas depois que o sistema fez a varredura, eu já fiquei chocado com aquelas mais de 500 recargas. Chocada até a pequena irmã: "Você tem 20 anos. Isso não é um verdadeiro corpo biológico?" Não tenho medo de o corpo atrair pessoas. Só tenho medo de o corpo contar pequenas mentiras. Hong Yao precisa segurar a saia com as 2 mãos, balançando suavemente o corpo para fazer charme. "O que foi, irmão? Não foi você quem nos convidou para jantar? Caramba, eu nem te dei meu contato. Você ainda acha que vai me convidar para almoçar? Isso é simplesmente uma ideia maluca." Eu também não continuei a explicar, mas virei e parei um táxi. Já que estamos aqui, não podemos mandar os outros embora. Caso contrário, como vamos evitar que a deusa se confunda? Achei que não podíamos pagar por isso. Liu Huyan entrou no banco de trás comigo. Em seguida, Hong Yaoyao também pulou para dentro. Eu fiquei assim, espremido no meio de um ataque duplo. Teoricamente, ter beldades à esquerda e à direita não é uma coisa boa, mas aquela garota é uma mãe biológica. Para alguém como eu, que nunca teve um relacionamento, é impossível aceitar esse tipo de pessoa. Há muitas pessoas semelhantes, e eu não consigo lidar com isso. Vá sentar na frente. Se todos ficarem atrás, vai ficar um pouco apertado. Hong Yaoyao fez uma careta. Relutantemente, ela saiu do carro para trocar de lugar. Ele fez uma determinação silenciosa em seu coração. Eu preciso agarrar essa minha perna. O carro entrou no centro da cidade. Parou em um restaurante deslumbrante. Este restaurante é muito famoso em Minchin. Hong Yaoyao estava aqui pela primeira vez. Através do vidro,
Ela olhava fixamente para os luxuosos pilares dentro. Normalmente, ele nem tinha coragem de ir até a porta da loja. Como uma das deusas mais conhecidas da escola, Liu Huyan teve a sorte de vir aqui uma vez. No entanto, a pessoa que o convidou para vir aqui era um pobre idiota que se passava por um filho de rico, e ainda tinha a ilusão de enganá-lo para sair sem pagar. Mas, infelizmente, foi pego de jeito pelos seguranças lá dentro. Ele não é burro. Mesmo que tenha se desvinculado, ele virou as costas e saiu. Caso contrário, teria que ficar lá como aquele gordinho, sendo deixado para lavar pratos, ou até fazer algumas coisas excessivas. Vamos. Liu Huyan, após isso, naturalmente pegou minha mão. Nossos dedos entrelaçados. Isso me deixou tão animado que meu coração disparou. Afinal, as mãos da deusa são macias e cheirosas. Assim que entrei no restaurante, alguém me recebeu calorosamente. Senhor, senhoras, sejam bem-vindas. Posso perguntar se vocês têm reserva? A mulher à minha frente estava vestida com um uniforme de atendimento. Seu rosto estava cheio de sorrisos. No peito, há um pequeno crachá. Nele está escrito Garçom Wang Yanyon. Nome, Wang Yanyon. Idade, 25 anos. Altura, 168 centímetros. Peso, 58 quilos. Charme, 82. Grau de simpatia, 10. Número de recargas, 3. 30. E eu não fazia ideia que em um restaurante tão sofisticado é necessário fazer reserva. Eu balancei a cabeça, envergonhado, dizendo que não tinha reserva. Eu esqueci. Então, será que ainda dá tempo de fazer uma reserva agora? Vendo minha expressão ansiosa, o canto dos lábios de Wang Yanyon se levantou levemente em um sorriso sutil de escárnio. Desde a entrada onde estávamos, Wang Yanyon já havia percebido, e até suspeitou que não tínhamos feito reserva antecipada. Em seu coração, ele pensou que eu estava apenas levando-os para um passeio, e depois arranjaria uma desculpa dizendo que esqueci. Até agora, a situação estava se desenrolando exatamente como ele imaginava. Wang Yanyon se sentiu secretamente aliviado, por sua percepção ter aumentado um pouco mais. Senhor, isso não é uma ação. Só posso pedir que da próxima vez que vier, lembre-se de fazer uma reserva. E Liu Huyan, desde a última vez que aconteceu algo assim, fiquei com uma sombra no coração. Ele engoliu em seco, inquieto. Ele apertou minha mão com mais força. Não precisa se esforçar, não tem problema. Ao fazer força, me deu um pouco mais de coragem, que estava prestes a desistir. Fiquei com um pouco mais de confiança. Então, posso pagar um pouco mais para reservar uma mesa? Não vejo que ainda há muitas mesas vazias aqui? O sorriso no rosto de Wang Yanyon se intensificou após suas palavras. Ele ainda pensou em silêncio que era um caipira vindo do campo. Mas, por ser trabalho, ele só pôde continuar explicando com paciência. Isso não tem a ver com ter mesas vazias ou não. Esta é a nossa regra. Para comer aqui, é necessário fazer uma reserva. Neste momento, eu queria continuar conversando com a mulher à minha frente, mas fui interrompido por Liu Huyan ao meu lado. Ele puxou suavemente meu braço e disse em voz baixa: vamos embora. Não vamos comer aqui. Vamos trocar de lugar, como em um filme. Afinal, a última vez deixou uma sombra muito grande sobre ele. Só de ficar na recepção discutindo, ele já se sentia um pouco envergonhado. Olhando para o olhar inquieto de Liu Huyan, eu também só pude escolher concordar. Apenas Hong Yaoyao ainda estava relutante em ir. Vamos embora? Ouvi dizer que a comida deste lugar é muito boa. Que pena! Justo quando estávamos prestes a ir, uma voz preocupada veio. O que aconteceu? Eu me virei para olhar. Uma mulher vestindo um uniforme semelhante se aproximou. Ela tinha uma aparência muito sedutora. Não ficava nada a dever a Liu Huyan ao seu lado. E tinha um toque de charme de mulher madura. O uniforme dela parecia um pouco mais sofisticado. No peito, um crachá dizia Gerente Geral, Susan. Nome, Susan. Idade, 29 anos. Altura, 173 centímetros. Peso, 60 quilogramas. Profissão, Gerente Geral do restaurante Fênix Dourada. Características, abertura de pernas. Charme, 93. Nível de simpatia, 25. Número de recargas, 8. Com um valor de consumo de 0 yuan. Esta vez, um prêmio especial foi acionado. Após o carregamento bem-sucedido, o prêmio é entender o coração das mulheres. Xuxan tem um rosto típico de coração. O que mais chama a atenção são seus olhos. Parecendo uma da Ji. Transmite uma sensação de beleza fria e sedutora. Mas não sei se a roupa é pequena demais, ou se seu corpo é muito esguio. Os dois botões no peito, no entanto, não estão fechados. A linha do decote exuberante é de tirar o fôlego. Ele me olhou enquanto eu o encarava sem reação. Susan balançou uma mão na minha frente. A outra mão estava naturalmente sobre o peito. Ela repetiu a pergunta: olá, senhor. Posso ajudar com algo? Foi então que recuperei a compostura.
Eu aspirei, quase deixando a saliva escorregar pelo canto da boca. Nós queríamos vir aqui para comer, mas esquecemos de fazer uma reserva. Susan perguntou, com um sorriso profissional, senhor, é a primeira vez que vocês vêm aqui para comer? Eu acenei com a cabeça, realmente é a nossa primeira vez aqui. Normalmente, eu não preciso fazer reserva em outros restaurantes. Então, não entendo muito bem as regras daqui. Os olhos astutos de Susan se moveram. Ele deu uma condição excepcional. Quem vem é cliente. Especialmente amigos que estão aqui pela primeira vez. Devemos ser mais inclusivos. E a divulgação não foi adequada. Fazer com que os clientes não conheçam as regras é nosso problema. Veja assim. Eu usarei minha autoridade para reservar uma mesa para você. Mas você precisa pagar antes que a comida seja servida. Tudo bem? Eu aceitei sem pensar duas vezes. No entanto, olhando para meu chefe, queria que isso se rompesse. Wang Yanyon não pôde evitar puxar a borda da roupa dele. A empresa da irmã Su exige que haja reserva para comer. Susan se virou e falou em voz baixa. As regras são rígidas, mas as pessoas são flexíveis. Wang Yanyon olhou para minhas roupas simples. Queria dizer mais alguma coisa. Foi imediatamente repreendida por um olhar de Susan. O que você está esperando? Não vai logo atender os clientes? Wang Yanyon fez uma careta relutante. Ele colocou o menu na mesa com uma expressão séria. Este é o nosso menu. Deem uma olhada. Olhando para sua expressão desdenhosa. E aquele tom de desprezo. Eu me senti um pouco sem palavras. Eu não fiz nada para irritá-lo, certo? Por que a atitude não pode ser um pouco melhor? Quando eu abri o menu, vi linhas de palavras e letras estranhas. Minha cabeça instantaneamente ficou confusa. Eu entreguei o menu diretamente para Liu Huyan. Você pode escolher o que quiser. Liu Huyan estuda línguas estrangeiras. Ela naturalmente consegue entender os pratos do menu, com base em experiências anteriores. Ele estava fazendo o pedido e me informando os preços. Com medo de ultrapassar meu orçamento, ouvindo os preços de 3.000 e 5.000, eu nem levantei as pálpebras. Você não precisa ler para mim. Pode pedir o que quiser. Fique tranquilo, eu estou leve e despreocupado. E aquelas duas palavras de confiança daram a Liu Huyan uma grande coragem. Ele começou a não ser mais tímido. Ele pediu uma série de pratos. Após pegar o menu, Wang Yanyon revelou o preço desta refeição, totalizando 187.600 yuan. Com que forma de pagamento você gostaria de pagar? O sorriso no rosto de Wang Yanyon se tornou ainda mais intenso. Sua pergunta parecia menos uma consulta e mais uma zombaria. Esta refeição custou mais de 180 mil. É quase o salário de 2 anos. Ele quer ver o que esse garoto pobre vai usar para pagar. Olhando os números na fatura, senti uma profunda reflexão em meu coração. Este restaurante de alto padrão não é tão caro quanto eu vi na televisão, certo? Aqueles custam dezenas de milhares ou até milhões. Pedimos tantos pratos e ainda assim só deu mais de 180 mil. Fazendo as contas, dá apenas mais de 18 yuan. Ao ouvir esse número, Liu Huyan levantou claramente as sobrancelhas. E então arregalou os olhos. Ele é muito bom em inglês, sem dúvida. Mas sua matemática é horrível. A simples adição de alguns pratos já o deixou confuso. Ele se aproximou do meu pescoço e sussurrou um pedido de desculpas. Será que eu pedi demais? Eu dei um leve tapinha na mão dele. Minha voz estava extremamente suave, sem problemas. Desde que sejam coisas que você ama comer, está tudo bem. Ao ouvir isso, Liu Huyan sentiu uma inexplicável emoção. Que bom! Desta vez, finalmente encontrei um verdadeiro filho de papai. A simpatia de Liu Huyan aumentou 25. Eu tirei meu celular de forma casual. Escaneei o código QR na mesa. O Alipay recebeu 187.600 yuan. Depois da transferência, vi Wang Yanyon parado aqui, imóvel. Eu dei um leve empurrão no braço dele. O dinheiro não foi recebido? Wang Yanyon voltou a si. Ela rapidamente colocou um sorriso. Antes era um sorriso de santo. Agora é um sorriso de turista. Chegou, chegou. Vou imediatamente organizar a cozinha. Wang Yanyon mudou seu jeito de andar ao sair. A cada passo, ela balançava o quadril e a cintura. Cada passo precisava estar dentro da minha linha de visão. Aproveitando a oportunidade de servir os pratos, Hong Yaoyao tomou a iniciativa de atacar. Ele puxou a cadeira e se sentou ao meu lado. O que eu aprendi com você é: qual é a sua especialidade? Eu realmente não quero dar atenção a ele. Ao ver que não houve reação, Hong Yaoyao, sem desistir, estendeu a mão. Olha, a mão da Yaoyao é tão pequena. Vamos fazer uma comparação. Mas o que eu recebi de volta foi apenas indiferença. Quanto a esse tratamento desigual, Hong Yaoyao estava muito chateada por dentro. Ela também não é feia. Como pode haver homens que a veem como se ela fosse invisível? Enquanto isso, eu e Liu Huyan tivemos uma conversa sem graça por um tempo. Então, eu perguntei a ela se ela jogava. E assim,
Os dois começaram a jogar Honor of Kings em um restaurante chique. Eu também jogo. Quando Hong Yaoyao voltou a si, já era tarde. Eu já tinha pressionado o botão de emparelhamento. Nesse momento, vi que alguém escolheu a Yaoyao. Então, eu, por hábito, digitei uma brincadeira no chat. Você está jogando com a Yaoyao que solta água? Quando eu enviei a mensagem, na minha mente, inesperadamente pensei em Hong Yaoyao. Instintivamente, virei a cabeça de forma elegante, e acabei fazendo contato visual com ele. Hong Yaoyao rapidamente chamou por irmão de forma delicada. Eu virei a cabeça a uma velocidade da luz, e até coloquei os fones de ouvido. Eu me lembrava desesperadamente que ele era um corpo biológico. Mesmo que fosse a Spray Yaoyao, aquela pessoa também é venenosa. No entanto, Liu Huyan olhou para as palavras no celular. Depois de ficar paralisada por um momento, sua face imediatamente ficou vermelha. Os gostos dos ricos são tão estranhos assim? Gostam de flertar no jogo. Na frente de todos, flertando com seu par. Quando vi que o jungler do outro lado desapareceu na visão, eu imediatamente virei para Liu Huyan e disse: estou prestes a iniciar uma pequena batalha aqui. Você precisa descer e me ajudar. Liu Huyan estava um pouco confusa e sem entender. Eu não estou sempre com você na rota inferior? Fiquei tão assustado que meu celular quase caiu no chão. Então, quer dizer que o que eu brinquei no início foi ele, né? Sob a influência da minha ansiedade, minha rota inferior foi empurrada em 6 minutos pelo time adversário, e eu rapidamente pedi a desistência. Guardei meu celular. Meu rosto estava forçando um sorriso. O sorriso forçado, eu realmente não queria zombar. Na verdade, assim que alguém escolhe, eu sempre digo Liu Huyan. O sorriso no meu rosto foi se solidificando. Acabou, assim explicando. Não é o mesmo que dizer que eu sou um cara de baixa qualidade, um loser? Melhor não explicar. Quanto mais explico, mais constrangedor fica. Felizmente, esse assunto foi sendo trazido à tona aos poucos. Isso ajudou a dissipar a atmosfera constrangedora. E após monitorar meus próprios superpoderes, Wang Yan se transformou em uma criada pessoal. Ela ficou ao meu lado, servindo-me sem se afastar. Ela ajudava a descascar camarões e a servir bebidas. Depois de comer e beber à vontade, é hora da despedida. Wang Yan veio com uma folha de avaliação. Com as duas mãos, respeitosamente, entregou ao Sr. Shu. Por favor, me avalie. Eu peguei a folha de avaliação. Havia opções de 1 estrela a 5 estrelas. Também era possível escrever feedback e reclamações. Eu sorri maliciosamente. Wang Yan olhou rapidamente para a folha de avaliação que pegou de volta. Quase desmaiei, porque eu não apenas dei a ele a menor nota, como também escrevi um feedback de 100 palavras. E ainda pressionei o botão de reclamação. Essa é a punição por ele olhar para os outros com desprezo. De acordo com as regras da empresa, o salário deste mês basicamente se foi. E ainda pode ser que eu tenha que tirar o uniforme. Wang Yan estava desesperada por dentro, mas não havia nada que pudesse fazer. Só podia continuar forçando um sorriso falso. Com uma voz suave, confirmou. O senhor não se enganou ao escolher? Eu respondi firmemente que não. Essa é a minha avaliação sobre você. O coração de Wang Yan esfriou instantaneamente. Não havia outra opção, tive que sacar a tesoura assassina na frente. Pode ser que eu realmente não tenha prestado um bom serviço. Vamos trocar contatos. Depois, quando você tiver um tempo livre, posso oferecer uma pequena compensação? Ele pegou o celular e abriu o WeChat. Ele ainda levantou uma sobrancelha para mim. Embora ele realmente tenha um certo charme, o corpo também é bom. Além disso, ele já tinha recarregado várias vezes. Recomeçar. E ainda poderia receber uma pequena compensação gratuita, sem gastar um centavo. Eu fiquei um pouco tentado, mas logo me acalmei. Minha deusa ainda estava ao meu lado me observando. Se realmente eu adicionasse, que tipo de situação seria essa? Só poderia suportar a dor e abrir mão da carne que já estava à minha frente. Eu empurrei o celular de volta sem cerimônia. Levantei a mão de Liu Huyan e virei para sair. Liu Huyan recuperou o foco. Pensou que eu certamente adicionaria o contato daquela garota. Não esperava que eu rejeitasse tão decisivamente. Não seria que ele não queria apenas brincar comigo? Mas sim, realmente queria namorar comigo. Já estou acostumada com os sentimentos que os filhos de ricos brincam à vontade. Agora, ao ver novamente uma pessoa tão dedicada, ele não pôde deixar de sentir uma pequena expectativa, aumentando a afinidade vinda de Liu Huyan. Isso também pode aumentar a afinidade, né? Vi que a afinidade aumentou. Eu me alegrei secretamente por ter feito a coisa certa. Por favor, pare ao ouvir a voz que vem de trás. Eu me virei para olhar. Era Susan que estava vindo. Senhor Shu, a comida do restaurante ainda está ao seu gosto? Está bom. Susan se curvou levemente. Com as duas mãos, ela apresentou uma caixa vermelha. Isso é uma resposta. Um presente para agradecer ao Sr. Shu por visitar nosso restaurante.
Por favor, aceite. Eu peguei, abri e olhei. Descobri que dentro havia um colar de ouro. E pendurado havia uma fênix esculpida em bela ágata. Só de olhar, já parecia ser muito valioso. Eu virei a cabeça e olhei. Descobri que Liu Huyan estava olhando fixamente. Ela gostou e acenou com a cabeça. Então eu vou te mostrar. O colar e aquele traje dele. O vestido fit combina muito bem. E acrescenta um toque de elegância. Susan também mandou trazer um espelho de corpo inteiro. A simpatia de Liu Huyan aumentou. Quanto a Hong Yaoyao, ele só podia ficar ali, olhando sem poder fazer nada. Ao ver que a simpatia de Liu Huyan aumentou novamente, eu me senti muito feliz. Nos dramas, se os grandes chefes estão felizes comendo, eles sempre dão uma gorjeta. Nunca comeu carne de porco e nunca viu um porco correr? Então eu também decidi ser generoso. Eu propus decisivamente dar uma gorjeta para Susan. Mas Susan não quis. Senhor Shu, não se ofenda. Os clientes que vêm pela primeira vez ao nosso restaurante sempre recebem um presente especial. Além disso, nosso serviço realmente não é tão atencioso. Como poderíamos ousar pedir sua gorjeta novamente? Assim que ouvi, imediatamente rebati, de jeito nenhum. Estou muito satisfeito. Então, Sr. Shu, você poderia nos ajudar com um favor? Susan puxou Wang Yanyon, que estava atrás dela. Ela deu um leve tapinha na cama dele. Ela sinalizou para ele abaixar a cabeça, querendo pedir que você retirasse a reclamação dele. Essa menina realmente não é muito sensata. Eu peço desculpas em nome dele. Susan inclinou levemente a cabeça. Como diz o ditado, quem come da mão de alguém não pode ser exigente. Além disso, minha raiva já passou. Portanto, eu não me importei mais em retirar a reclamação. Wang Yanyon rapidamente fez uma reverência. Ele disse sinceramente a primeira verdade da noite. Obrigado, chefe. Na hora da despedida na porta, Susan pediu meu contato. Ela disse que viria aqui para comer depois. Pode reservar com ele primeiro. Ele pode se preparar com antecedência. Imagine só. Uma deusa vestida com uniforme é inteligente e bonita. Você não ficaria interessado? Eu já queria o contato dele, mas não consegui encontrar a oportunidade certa. Afinal, ter mais uma deusa significa mais uma chance de recompensa. Agora é a oportunidade de ganhar recompensas. Ele já se ofereceu de bom grado. Então, que razão eu teria para recusar? Depois de adicionar o contato, Susan ainda gentilmente chamou um táxi para nós. Essa atitude de serviço é simplesmente excelente. Não é de se admirar que ela tenha se tornado gerente geral. Observando o carro desaparecer gradualmente na escuridão da noite, Susan encontrou um canto sem ninguém. Acendeu um cigarro. Mas ele também não fuma. Apenas deixou queimar na ponta dos dedos. Ele assumiu as dívidas do marido. Mas o marido já havia se afastado de forma despreocupada. O dono do restaurante era um bom amigo do marido em vida. No entanto, o bom amigo do marido. Gradualmente, comecei a ter pensamentos impróprios sobre a Susan. No começo, era apenas uma provocação verbal. Mas recentemente isso já subiu para toques físicos. Constantemente insinuando que queria carregar ele. A Susan, naturalmente, preferia morrer a ceder. O chefe, em um acesso de raiva, estabeleceu metas de vendas altas para ele. Se não cumprisse, teria que sair. Ele aproveitou que o chefe não estava olhando e quebrou as regras. Minha vestimenta discreta e humildade excessiva. Aos olhos dele se tornaram um tigre sorridente quinato. Ele já me considerava um filho de rico invisível. Por isso, ele estava disposto a gastar dinheiro para me agradar. Dizer que aquele colar não vale nada é mentira. Uma corrente custa mais de 100 mil. Metade desse dinheiro é para ele. Isso é, sem dúvida, uma grande aposta. E, nesse momento, eu não sabia que eu também havia me tornado o alvo da Susan. Parei na entrada de um shopping de luxo. Eu segurei a mão da Liu Hui e entrei diretamente no shopping. O que as garotas gostam, afinal, são roupas, cosméticos e bolsas. Para maior rapidez, aumentar a simpatia de Liu Huyan, para que eu possa me conectar com ele uma vez, para alcançar o objetivo de um retorno de 1000 vezes. Então eu fui direto para a loja de cosméticos mais cara no primeiro andar, caminhando. E embora minha atitude já estivesse muito clara, Hong Yaoyao ainda assim não desistiu e me seguiu. Neste momento, havia 2 pessoas na loja, mas apenas uma delas cumprimentou. A jovem de aparência doce estava atrás do balcão. A mulher de cabelo curto e cacheado claramente me viu entrar, mas apenas deu uma olhada. E então abaixou a cabeça para continuar jogando no celular. Nem mesmo cumprimentou. Como essas pessoas podem ser tão superficiais? Precisam que os outros entrem vestindo marcas de grife, para acharem que podem gastar? Heiun trouxe calorosamente 2 xícaras de água quente. Muito atencioso, me fez sentar no sofá para descansar. Ele mesmo pode apresentar Liu Huyan, seu nome é Heiun. Idade 22, altura 163 peso.
48 quilos, charme 84, nível de simpatia 10, número de recargas 2. Depois de pegar a água quente, eu não me sentei, mas fiquei olhando para os frascos variados no balcão. Frascos e potes. Peguei um frasco de vidro transparente. A mulher de cabelo curto que estava jogando no celular atrás do balcão, com um rosto saudável, rapidamente se levantou e veio até mim. As amostras no armário não podem ser tocadas à toa. Este frasco de vidro custa 3.000. Ele achou que eu ficaria sem saber o que fazer, mas não esperava que eu balançasse a cabeça. Eu disse, tão barato. Tragam os produtos de beleza mais caros da loja. Não quero nada abaixo de 10.000. Isso deixou ele completamente sem palavras. Ao vê-lo parado, sem se mover, eu falei novamente, não, não. Então vamos olhar em outra loja. Sim, sim, sim. Kai-Fen finalmente percebeu que talvez tivesse encontrado um grande chefe. Também não se importava mais com a imagem. Corria apressadamente de salto alto. Senhor, de acordo com seu pedido, eu trouxe para você um dos nossos pacotes premium. Creme facial, o lápis de sobrancelha, batom, entre outros, estão todos incluídos, totalizando 383.700 yuan. Kai-Fen entregou a caixa com as mãos em um gesto respeitoso. Depois de pegar a caixa, balancei levemente. Uau! Essa coisa que pesa apenas alguns quilos custa 380.000. Isso é mais caro que ouro. E desde que Liu Huyan entrou, seus olhos brilhavam incessantemente. Ao ouvir as 4 palavras pacote premium, o brilho em seus olhos se intensificou. Mas ao pensar nesse número de 380.000, dá para pagar a entrada de um apartamento em uma cidade de 3º ou 4º nível. Ele conseguiria abrir mão disso? Mas é difícil encontrar um verdadeiro filho de rico. Ele também quer se esforçar. Irmão, esse pacote é muito útil, especialmente adequado para cuidados de clareamento da pele. Ele me puxou para perto, envolvendo todo o meu braço, continuamente balançando. Até mesmo a voz ficou um pouco mais sedutora. Isso me fez sentir como se meus ossos estivessem derretendo. Nesse momento, uma onda de sangue subiu à minha cabeça. Estava muito intenso. Eu estava na idade da juventude e da impulsividade. Como poderia conter essa sensação tão intensa? Era quase instintivo. Com a outra mão, envolvi a cintura de Liu Huyan, fazendo-a ficar bem perto de mim. Liu Huyan soltou um leve gemido. Suas bochechas estavam levemente ruborizadas, mas ela não ofereceu resistência. Um aroma único de jovem emanava dela, entrando continuamente em meu nariz. Liu Huyan estava vestindo um vestido com decote profundo. Além disso, seu corpo já era bastante atraente. Isso criou uma sensação de um efeito que fazia parecer que estava prestes a acontecer. Isso me deixou boquiaberto. Meus olhos estavam fixos. Liu Huyan não parecia incomodada, mas sim feliz, porque isso significava que ele era capaz de despertar meu interesse. Então, Liu Huyan ainda se esforçou para ficar na ponta dos pés. Aquela parte branca instantaneamente se ampliou um pouco. Minha expressão ficou ainda mais animada. Justo quando eu queria saborear o gosto de morango na boca dele, uma voz de garota da pá interrompeu meu chefe. Se você estiver satisfeito, podemos fazer o pagamento agora. Kai-Fen entrou apressada com a máquina de cartão. Realmente não sabe fazer as coisas. Não tem nenhum senso de observação. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só sabe que se o dinheiro atrasar 2 minutos vai morrer. Eu só pude me afastar brevemente do calor e tirar o cartão de crédito. Sobre quando os homens são mais descolados. Isso sem dúvida é na hora do pagamento. A simpatia de Liu Huyan aumentou em 28. Após o pagamento, Kai-Fen tirou outra lista. Ele apontou para um lugar e disse: este lugar. Por favor, preencha meu nome. Eu peguei uma caneta preta, mas a ponta da caneta parou no papel. Neste momento, um sorriso malicioso surgiu nos meus lábios, escrevendo algumas palavras grandes no papel. Em seguida, sorriu e entregou a lista para Rei Wanyer. Rei Wanyer pegou a lista de forma confusa. Estava completamente fora da situação. Kai-Fen pegou a lista rapidamente. Ao ver os 3 grandes caracteres de Rei Wanyer em cima, o sorriso em seu rosto instantaneamente se transformou em choque. Ele segurou a lista e perguntou ao chefe: o senhor escreveu o nome errado? Meu nome é Kai-Fen. Eu sorri desdenhosamente. Não escrevi errado. Foi você quem se confundiu. Eu estou aqui para atendê-lo. A atitude do cliente é comprada. Você só correu para cá. Embora Kai-Fen estivesse cheia de ressentimento, mas neste momento não se atreveu a demonstrar. Com medo de ofender meu poderoso patrocinador, ele foi gerente por 3 anos, mas nunca encontrou alguém vestindose de forma tão discreta, mas que age de forma tão generosa e decisiva. Entrou na loja e gastou 380.000 em menos de 3 minutos. Quebrou diretamente o registro de consumo da loja. Embora tenha perdido uma oportunidade, mas desde que eu preste um bom serviço,
Essa oportunidade definitivamente não será a única. Depois de entender, Kai Fen rapidamente acenou com a cabeça e disse sim, sim, sim. De fato, é assim. Ah, sim, chefe. Posso perguntar seu sobrenome? Você poderia deixar um número de telefone? Quando a nova mercadoria chegar, eu entro em contato com você. Fiquei confuso com essa atitude incomum dele. Pensei que poderia ter uma boa discussão com ele. E depois reclamar dele. Não esperava que ele se oferecesse para fazer as pazes. Mas minha raiva não diminuiu. Além disso, coloquei a culpa pela interrupção do jogo de xadrez americano nele. Não me chame de senhor. Eu ainda prefiro quando você grita de forma rebelde. Eu sorri timidamente por causa do constrangimento de Kai Fen. Você não entendia as regras antes? Peço desculpas, chefe. Se não entende as regras, então aprenda. Como pode ser gerente se não entende? Peguei a caneta novamente. Depois de escrever meu número de telefone, entreguei a Heiuer. Heiuer tinha os olhos brilhando. Sabia que tinha o reconhecimento do patrocinador. Após pegar o bilhete com as duas mãos, fez uma profunda reverência. Obrigado, chefe. Veja o que é atitude de serviço. Isso é o que chamamos de atitude de serviço. Embora o charme de Heiuer não tenha alcançado o nível de uma deusa, mas eu ainda estou relativamente satisfeito com ele. O corpo não é ruim. A aparência é daquele tipo que, ao olhar, faz a pessoa sentir uma aparência muito agradável. É uma pena. Para conquistá-lo, é preciso gastar dinheiro de verdade. Isso significa que, vamos ver quando eu receber o reembolso em moedas de lobo de guerra. Justo quando eu estava prestes a me virar e sair, foi então que percebi a presença de Hong Yaoyao. Desde que entrou no shopping, ele ficou em silêncio. Sua presença diminuiu consideravelmente. Seus olhos olhavam secos e sem vida para a bolsa que estava na mão de Liu Huyan. Lançavam um desejo infinito. Deixa pra lá. Mas, considerando que ele se arrependeu e não está mais fazendo barulho, eu me virei e perguntei. Eu gastei tanto dinheiro de uma vez. Tem alguns brindes para dar? Ryuner ficou surpresa. Em seguida, respondeu que sim. Então, uma pequena bolsa foi entregue a Hong Yaoyao. Embora fosse apenas um brinde, mas o sorriso dele ainda estava radiante. Pudesse ver que esse brinde deve ter um bom valor. Instintivamente, coloquei a mão na cintura de Liu Huyan. Vendo que ela não resistiu, fui me sentindo mais à vontade e coloquei a mão. Aproveitei e puxei Liu Huyan para o meu abraço. Quando será isso? Meu sonho. Pensar é como abraçar uma garota no shopping. Agora, não só consegui fazer compras. Até mesmo abracei uma garota de nível de deusa. No fundo, não pude deixar de sentir uma onda de satisfação e orgulho. Querida, vamos dar uma olhada em bolsas agora? Claro, Liu Huyan ficou surpresa por dentro. Esta noite, já gastei mais de 500 mil. Incrivelmente, ainda preciso gastar mais. Claro, isso é algo que ele deseja muito. Ele deu uma olhada discreta no garoto ao seu lado. Na verdade, ele é um garoto que fica mais bonito com o tempo. Quanto mais olho, mais bonito ele fica. Liu Huyan. De repente, ele me deu um beijo na bochecha. Eu fiquei atordoado. Minha mão repousou suavemente no local onde fui beijado. Que raiva, ele teve a audácia de me atacar. Eu também quero beijar. Eu estava prestes a agir. Liu Huyan. Então, ela saiu do meu abraço como um coelhinho. Ele se virou e riu, cobrindo a boca. As sobrancelhas de Liu são arqueadas. Seus olhos têm mil e uma expressões. Parece que ela está dizendo, venha, venha me perseguir. Eu passei a língua nos lábios secos. Me transformei em um lobo mau e fui atrás dela. Depois de poucos passos, eu a alcancei. A abracei com força. Eu pretendia me vingar. Beijar sua bochecha de forma íntima. Não esperava. Este coelhinho em meus braços é muito travesso. Eu errei o alvo e acabei beijando seus lábios. As pupilas de Liu Huyan se dilataram um pouco. No entanto, ele não resistiu. Em vez disso, ficou parado como uma escultura. Comecei a chupar o bambu. O gosto de morango na boca de Liu Huyan. O ambiente estava fervilhando como se estivesse fritando. Misturando. E Hong Yaoyao, que estava atrás, sentiu uma dor no coração. Pronto, agora realmente sou o terceiro elemento. Ele batia no peito, constantemente se consolando. Não tem problema, não tem problema. Pessoas ricas são todas muito volúveis. Ainda há uma chance. Depois de um tempo, eu me separei relutantemente. Liu Huyan ofegava delicadamente. Minhas pernas estavam um pouco fracas. Seu corpo estava apoiado em meu abraço. Ela olhou para mim com um olhar doce. Esse olhar sedutor. Senti minha garganta um pouco seca. Queria poder recarregar imediatamente. Agora, a afinidade de Liu Huyan já chegou a 80. Faltou pouco para a retirada. Então eu perguntei ao sistema. Uma vez que a afinidade da deusa atinge 90, ela poderá ser retirada imediatamente? Recebi uma resposta afirmativa. Parece que preciso aproveitar o tempo e gastar bastante. O melhor.
É gastar esses 2.890.000 de moedas de guerra na Liu Huiyan. Com a Liu Huiyan, querida. Vamos rapidamente comprar uma bolsa agora. No entanto, Liu Huiyan me segurou antes de olharmos as bolsas. Vamos primeiro comprar algumas roupas. Então fui puxado para uma loja da Armani. Liu Huiyan não escolheu roupas, mas ficou me avaliando de cima a baixo. Fiquei um pouco nervoso com o olhar fixo dela, que me deixou um pouco inquieto. O que houve? Você não vai escolher roupas? Liu Huiyan acenou levemente com a cabeça. Claro que escolhi. Em seguida, ela começou a instruir o vendedor a tirar as roupas da prateleira e as colocou na minha mão. Só então percebi que o que ela disse sobre comprar roupas era para me dar. Eu, que nunca recebi presentes de garotas. Uma onda inexplicável de emoção surgiu em meu coração. Na hora de pagar, a vendedora fez as contas na frente de todos. O total foi de 13.000 yuan. Isso é realmente caro. Um grande gasto de mais de 10.000. Eu realmente sinto pena da Liu Huiyan. Yan, eu aprecio sua intenção ao me dar esta roupa. Deixe que eu pague por isso. Se eu pagar, será apenas 1,30. Mas a Liu Huiyan pagou. Mas isso é realmente 13.000. Não preciso dizer que, se comprei para você, como poderia voltar atrás? Enquanto falávamos, Liu Huiyan tirou um cartão bancário. Ela o entregou. Na verdade, a família da Liu Huiyan não é rica, mas ela me deu um presente de 10.000 ontem. Esses 13.000 ainda podem ser pagos. De repente, uma voz delicada veio da porta. Espere um momento. Hong Yaoyao veio apressadamente com passos pequenos. Ela também tirou um cartão bancário de sua bolsa de brinquedos. Irmã Yan, vamos dividir isso juntas. Eu também quero expressar um pouco do meu carinho ao irmão Seng. Mas Hong Yaoyao não esperava. As irmãs que costumavam ser mais próximas acabaram rejeitando. Liu Huiyan ficou com uma expressão sombria e silenciosa. Ele sabia qual era a intenção de Hong Yaoyao. Era apenas uma tentativa de usar os outros para se beneficiar. Usar um pouco de dinheiro para conquistar corações. Isso, naturalmente, não seria permitido por Liu Huiyan. Depois de tanto esforço, ela encontrou um verdadeiro herdeiro rico. Como ele poderia estar disposto a abrir mão disso? Além do mais, esse herdeiro não só é rico, ele também gasta dinheiro para se divertir. E ele não é nada mal de aparência. Com um namorado tão bonito, rico e atencioso, quem não ficaria encantada com isso? Liu Huiyan continuou falando. Yao, se você realmente quer expressar seus sentimentos, compre um presente só para você mesma. Assim, você pode expressar sua sinceridade e ainda fazer com que An Sheng e Shen receba um presente a mais. É uma situação vantajosa. Por que dividir comigo? Já falamos até aqui. Hong Yaoyao, naturalmente, não pôde continuar a insistir. Ao pensar que só tinha algumas centenas de yuan no cartão, ela discretamente guardou o cartão e voltou. Quando estava prestes a sair após pagar a conta, Liu Huiyan se virou e percebeu que eu não a segui, mas estava parada no lugar com uma expressão envergonhada. Ele perguntou preocupado, o que aconteceu? Eu puxei a calça, hesitando um pouco, e finalmente falei devagar. Você subestimou meu tamanho. Este short é muito pequeno. Está me apertando um pouco. Liu Huiyan ficou com o rosto vermelho ao ouvir isso. Ela se virou e chamou a vendedora. Por favor, ajude-o a trocar por um short um tamanho maior. Eu rapidamente gritei, não. Eu quero 2 tamanhos maiores. Depois de um bom tempo, finalmente saí da loja especializada. Acabei de passar por uma vida. Caminhamos na estrada em silêncio por um bom tempo. No final, fui eu quem quebrou o silêncio. Yan, se for comprar bolsas. Vocês meninas gostam daquela bolsa de moeda? Eu vou te levar para dar uma olhada. Quantas garotas conseguem resistir à tentação da bolsa de moeda? Liu Huiyan levantou levemente a sobrancelha. É verdade? As bolsas lá são realmente caras. Vendo o homem à minha frente tão gentil comigo, ele não pôde deixar de me lembrar que custam pelo menos algumas dezenas de milhares, ou até centenas de milhares, até milhões. Quando ouvi esse preço, meus olhos brilharam. Que emoção! Então, eu definitivamente preciso comprar alguns. Quanto mais investir, mais retorno terá, certo? Liu Huiyan estava entrando na loja pela primeira vez hoje, olhando para a parede cheia de bolsas. Estava tão animada quanto um vermelho fosco. A clássica bolsa corre para mim. E então, ansiosamente, coloquei-a nas costas. Girei algumas vezes em frente ao espelho, satisfeita. O que você acha? Está bonita? E eu, neste momento, estava ocupada recarregando moedas de guerra. Nem levantei a cabeça e respondi que estava bonita. Comprar. Essas palavras, no entanto, surpreenderam os 3 na sala. Liu Huiyan veio até mim. Ela puxou suavemente a ponta da minha roupa, lembrando que essa bolsa é cara. Custa 100.000. 100.000. Não. Para mim, é 10 reais. Eu coloquei o celular para baixo.
Olhei para Liu Huyan com um olhar cheio de amor. Eu também quero comprar uma. Desde que você goste, está bom. Os lábios de cereja de Liu Huyan se abriram levemente, mas ela não conseguiu dizer uma palavra. Seus olhos estavam cheios de admiração incontrolável. A simpatia de Liu Huyan por Du Jia era evidente. Você quer dar uma olhada em outras bolsas que você goste? Compramos tudo de uma vez. E a irmã rica ao lado, ao ouvir isso, ficou com os olhos brilhando. Correu até nós. Nossa loja recentemente recebeu um novo modelo de bolsa, com um preço muito acessível, custando apenas algumas centenas de milhares. E aqui temos estoque disponível. Em pouco tempo, aquela nova bolsa já estava nas costas de Liu Huyan. O que você acha? Bonita, né? Eu não entendo nada sobre essas bolsas. E essa bolsa? E aquela bolsa clássica? Não parece ter nenhuma diferença. Mas eu, com um gesto, comprei porque era bonita. De qualquer forma, o importante é gastar o dinheiro. O foco é fazer uma deusa feliz. Eu também estou feliz. O movimento de passar o cartão e pagar foi feito de uma vez, sem hesitar nem um pouco. 400 mil foram gastos em um piscar de olhos. Neste momento, eu deveria estar mais bonito que Yanzu. A aprovação de Liu Huyan. Justo no momento de sair. Hong Yao deve ser cautelosa. As canções ecoam e me fazem chorar. Olha como ela é tão boazinha e não incomoda vocês. Não deveríamos recompensá-los um pouco? Não, você ainda queria ir direto, certo? Eu virei e perguntei à atendente se havia brindes. A atendente sorriu e balançou a cabeça. Ela fez uma reverência educada e disse: sinto muito, senhor. As duas bolsas que você comprou não vêm com brindes. Eu me encolhi e dei de ombros. Você ouviu? Não há nada para dar. Hong Yao imediatamente se sentiu ofendida. Mas não havia nada que pudesse fazer. Não posso simplesmente ameaçar alguém com uma faca. Ameaçar os outros para que me comprem uma bolsa, certo? Yan Yan, querida, vamos embora. Ela habilidosamente envolveu a cintura fina e saiu do shopping com passos largos, olhando para os desejos dispersos. Eu de repente me lembrei que a porta do dormitório da escola ainda tinha 5 minutos para fechar. E aqui está a pelo menos 10 quilômetros de distância. Agora, mesmo que eu voasse para lá, não daria tempo. Olhando para Liu Huyan, que estava ao lado, com a cabeça baixa e em silêncio. Eu não sabia o que fazer por um momento. Com certeza não precisamos voltar para o dormitório. É bem provável que fiquemos juntos em um hotel esta noite. Como eu deveria expressar isso de forma razoável? Perguntar diretamente. Isso não vai parecer que sou uma pessoa muito leviana? Liu Huyan olhava de relance, curiosa. Por que esse cara não faz nenhum movimento? Como homem, ele não sabe que deveria ser proativo e falar? Ele limpou a garganta, tentando se acalmar. Agora a porta do dormitório deve estar quase fechando. Vamos rapidamente encontrar um hotel para ficar. Caso contrário, se formos tarde, não teremos quartos disponíveis. No entanto, Liu Huyan realmente acertou. Perguntei em várias lojas e todas estavam lotadas. Há pontos turísticos nas proximidades e uma cidade universitária. É compreensível que os jovens tenham muita energia. Perguntei em mais algumas lojas. Finalmente encontrei uma pousada que tinha quartos disponíveis. A má notícia é que só havia um quarto. A boa notícia na má notícia. Aquela sala tem uma cama de casal. Estar em um quarto só com a deusa. Esta é uma grande oportunidade para recarregar as energias. Infelizmente, há um terceiro envolvido. Isso complica as coisas. Eu tentei convencer a Hong Yao para ela procurar outro hotel. Yao, você pode, por favor, procurar outro hotel sozinha? Ah, um quarto duplo. Eu e sua irmã Yan podemos ter uma cama cada. Está perfeito. Liu Huyan também concordou, mesmo que de forma sutil. Yao, você pode procurar mais um pouco por conta própria. Provavelmente ainda dá para encontrar um quarto individual com cama de casal. Mas Hong Yao se recusou firmemente. Não queremos que a situação estrague o que temos. Não queremos ser criticados. Esta rua está escura, eu não me atrevo a andar sozinha. E se houver pessoas mais? Além disso, eu e a irmã Yan somos boas amigas. Estamos acostumadas a dormir no mesmo dormitório. Se não dormirmos juntas, não conseguiremos dormir. Você é alto, Shenshin. Você deveria procurar um novo hotel, Mada. Fiquei sem palavras com o que ele disse. Não há jeito, vou ter que me contentar em ficar uma noite. No momento em que as meias foram tiradas, uma brisa fresca subiu dos meus pés. Isso fez com que eu respirasse fundo. De repente, o quarto ficou em silêncio. Percebi que algo estava errado. Olhei para o lado e vi que os dois estavam segurando o nariz. Eles me lançaram olhares de reprovação. Não é só as meninas que não têm cheiro ruim? Eu ri timidamente algumas vezes. Hoje andei um pouco demais. Meus pés suaram um pouco. Desculpe. Vou me lavar agora. 2 minutos depois, eu saí do banheiro secando o cabelo com uma toalha.
Saí do banheiro. No entanto, vi que os dois estavam com o rosto vermelho. Quando virei para secar o cabelo, percebi que a porta do banheiro era na verdade semi-transparente. Nesse momento, não consegui conter um sorriso. Eu já terminei de me lavar. Quem vai se lavar a seguir? Liu Huyan e Hong Yaoyao trocaram um olhar. As duas se levantaram quase ao mesmo tempo. Ambas estavam ansiosas para entrar no banheiro. Eu olhei para elas, sem entender se era necessário. Não é só tomar banho em ordem, uma após a outra? As longas pernas de Liu Huyan, com mais de 1,20 m. Ela tinha uma grande vantagem. Ele correu para o banheiro com alguns passos largos. Em seguida, rapidamente trancou a porta. Não demorou muito. Logo ouviu-se o som da água pingando de dentro. Eu não consegui resistir e espreitei para o banheiro. Vi o contorno de uma silhueta graciosa. Eu estava sentado na cama, rindo à vontade. Porque sinto um pouco de excitação. Nesse momento, Hong Yaoyao aproveitou a oportunidade enquanto Liu Huyan não estava. Ela começou a atacar, chamando por irmão. Yaoyao sabe que você trabalhou o dia todo. Seus ombros não estão cansados? Deixa Yaoyao te ajudar a massagear. Gritar para o pequeno Batata adivinhar o que as pessoas estão pensando é bem preciso. Hoje passei o dia todo passeando. Os ombros e o pescoço realmente estão um pouco doloridos. Mas isso ainda não precisa da ajuda dele. Mais tarde, vou dizer a Liu Huyan para ele vir me ajudar. Assim, eu também terei uma desculpa para ajudá-lo com uma massagem. Assim, isso pode fortalecer nossos laços, não seria melhor? Se agora deixar esse pequeno Batata ajudar. Então, quando Liu Huyan sair, não vai haver um mal-entendido? Isso tem seus riscos. Pode ser que eu não faça tarefas difíceis relacionadas a móveis. Neste momento, Hong Yaoyao queria ir para a cama. Mas eu a mandei embora sem piedade. Hong Yaoyao franziu a testa sem saber o que fazer. Ela só pôde desistir. Em pouco tempo, o som da água no banheiro parou. A porta da frente foi lentamente empurrada. Os fios de cabelo de Liu Huyan ainda estavam pingando água. Seus olhos estavam cheios de umidade, como uma fonte cristalina, clara e brilhante, com um leve rubor no rosto. Esse é o rubor característico após o banho, fazendo-a parecer ainda mais encantadora. Liu Huyan sorriu levemente para mim. Em seguida, levantou a perna e veio em minha direção. Aqueles longos e pálidos membros me deixou extremamente animado. Saltei diretamente da cama, sentando-se com postura correta. Liu Huyan sentou-se ao meu lado. Irmão Anshengen Shenshin, você pode me ajudar a secar o cabelo? Eu concordei ansiosamente. No ar, pairava o leve aroma de seu sabonete líquido. Não pude evitar e disse, você cheira tão bem. Liu Huyan ficou um pouco mais vermelha ao ouvir. Ela fez um som delicado de desagrado. Uma grande beleza estava bem na minha frente, a uma distância tão próxima. Não consegui resistir e olhei para ela discretamente. Por causa da posição e da toalha de banho serem largas, eu vi imediatamente aquela grande área de pele branca como leite, que não consegui desviar o olhar. Senti meu coração acelerar, como se uma corrente quente estivesse fluindo dentro de mim. Liu Huyan percebeu meu olhar, mas ela apenas sorriu levemente, e até afastou suavemente algumas mechas de cabelo. Não consegui mais conter o impulso de querer me aproximar. Com a palma da mão, empurrei levemente. Liu Huyan se deixou cair na cama. Eu me lancei sobre ela, justo quando eu estava prestes a me aproximar do gosto de morango que estava na boca de Liu Huyan. Um som desarmônico quebrou a atmosfera ambígua. A Yaoyao do lado estava como se tivesse gripada, tossindo desesperadamente. A atmosfera que estava apenas começando a ser ambígua foi assim destruída. Depois de um momento de silêncio, eu disse, irmã Yaoyao, todos nós já tomamos banho. Só falta você tomar banho. Vá logo tomar banho. Liu Huyan concordou. Sim, sim. Vá logo tomar banho. E se demorar mais um pouco, não vai ter água quente. Um leve sorriso apareceu no rosto de Yaoyao. Passou uma leve expressão difícil de perceber. Se não tiver água quente, então não vou tomar banho. Além do mais, eu não tenho roupa nova para trocar. Se eu tomar banho, o que vou vestir? Liu Huyan respondeu. Não tem problema, você pode usar a minha. Feng Yaoyao balançou a cabeça enquanto se deitava e cobria com o edredom. Melhor deixar pra lá. De qualquer forma, eu também estou cansada. Além disso, aquelas roupas foram compradas pelo irmão Shenshin para você. Eu não posso pagar por isso. Se não tiver mais nada, poderia apagar a luz? Yaoyao está indo dormir, eu suspirei resignada. É realmente uma lâmpada com a fiação invertida. Quando não deveria brilhar, um estalo soou. O quarto mergulhou em uma escuridão sem fim. A cama do quarto duplo não é grande. Tem cerca de 1,50 m de largura. Eu e Liu Huyan, nós dois, estávamos quase colados, deitados juntos. Podia-se ouvir respirações suaves. No entanto, eu não tinha nenhum sono. Algumas partes do corpo estavam até rígidas.
em um estado rígido. Como você consegue dormir? Você consegue dormir? De repente, Liu Huiyan se virou. Ela puxou meu braço para perto de si. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse abraçando um boneco. Percebi que os olhos de Liu Huiyan estavam fechados. Será que ela adormeceu? Enquanto eu estava em dúvida, meu braço foi puxado para baixo novamente. Não posso aguentar mais. Aquela parte do músculo rígido. Com certeza vai ficar cãibras por causa do esforço. Eu perguntei cautelosamente. Yan Yan, você está dormindo? As sobrancelhas de Liu Huiyan tremularam como as asas de uma borboleta. A garganta se revirou. Por fim, ele falou lentamente. Venha, venha. Neste momento, eu fui invadido por um parasita que não faz mal ao corpo. A cabeça já não conseguia controlar o cérebro. Uma breve perda de razão. Hong Yaoyao estava prestes a adormecer, mas ainda assim foi acordada. Ele virou a cabeça incrédulo. Olhou para a sombra que balançava incessantemente ao lado. Uma série de sons rítmicos. Ele não esperava que os dois se comunicassem na frente dele. Eles começaram a trocar movimentos de artes marciais diretamente. O que o deixou ainda mais desesperado foi que sons semelhantes de repente vieram do andar de cima. E o barulho era ainda maior. Hong Yaoyao, sem saber o que fazer, cobriu a cabeça com um cobertor. Mas isso não adiantou. Neste momento, ele parecia ter entendido algo. Na verdade, eu também sou uma parte deles, do Sr. Pu. Dormi até o meio-dia. As 3 pessoas já pegaram um táxi de volta para a escola. Afinal, eu ainda tenho aula à tarde. Após esta noite de encontro, a afinidade com Liu Huiyan já chegou a 87. Ao mesmo tempo, já o ajudei a recarregar. E não foi apenas uma vez, foram 17 vezes. Até agora, minha cintura ainda está um pouco dolorida. Mas não tenho medo. Quando a afinidade com Liu Huiyan atingir 90, vou recarregar mais uma vez. Assim poderei obter a recompensa extra do sistema para fortalecer o corpo. Em uma única noite, já consegui gastar 1 milhão em Liu Huiyan. Gastei exatamente 1 milhão. Logo poderei sacar uma grande quantia em dinheiro. Só falta o último empurrão. É realmente emocionante só de pensar. À noite, eu estava fazendo um churrasco com meu melhor amigo. De repente, recebi uma mensagem de Liu Huiyan. Estou tão entediada. Você pode vir me fazer companhia? Diante do convite da deusa, comecei a ficar um pouco em dúvida. De um lado está o irmão, do outro a deusa. Desde os tempos antigos, uma esposa feroz é tudo. Como escolher entre os dois? No final, escolhi ir fazer companhia à deusa. Mas isso não foi por causa de desejo carnal, priorizar o amor em detrimento da amizade, mas sim considerando o nível de afeição da deusa. Isso é muito relevante para o cashback e recompensas de estratégia, mas está intimamente relacionado. Quanto mais cedo o cashback, mais tranquilo fico, porque Liu Huiyan não está ao meu lado. Então não posso gastar muito com táxi. Então peguei uma bicicleta compartilhada e fui lentamente na direção do bar combinado. De repente, senti algo sinistro atrás de mim. Parecia que sempre havia algo me seguindo. Depois de um tempo, confirmei o pensamento em minha mente. Com minha observação atenta, descobri que realmente havia um Audi Q5 me seguindo. Eu apertei o freio até o fundo e parei o carro. O Audi Q5 também parou. A janela do carro desceu lentamente. Revelou um rosto bonito. Esse rosto eu lembro bem, porque ela também é uma deusa com mais de 90 pontos. Ontem levei Liu Huiyan para jantar no restaurante dele. Não diga que esqueceu. Se conseguir não sonhar, já é raro. Senhorita Susan. Susan acenou com a cabeça. Desceu do carro e veio até mim. Ele olhou para a bicicleta compartilhada, com um olhar estranho. Que coincidência, Sr. Shu. Eu sorri em resposta. É verdade, realmente é uma coincidência. Sr. Shu, como você sabe andar de bicicleta? Eu não entendi o que ele quis dizer de imediato. Eu ri e disse. Qual é o problema em andar de bicicleta? Andar de bicicleta não é difícil de aprender. Como? Você não sabe. Se você quiser aprender, eu posso te ensinar. Susan mudou de expressão instantaneamente ao ouvir isso. O próprio faturamento está intimamente ligado aos clientes. Se o faturamento não atingir a meta, ou será demitido, ou será assediado pelo chefe. Portanto, é muito necessário agradar esses patrocinadores. Susan sempre me considerou uma pessoa importante. Os clientes ainda estão esperando que eu os atenda, já que ele se ofereceu para ensinar. Então, claro que não vou recusar. Mas quando ele tocou no guidão, olhei para baixo e vi a saia curta que estava usando. Uma hesitação passou pelo meu rosto. Se eu subisse na moto, com certeza mostraria muito. Após alguns segundos de reflexão, Susan acabou escolhendo não recusar. Sr. Shu, hoje estou vestida de forma inconveniente. Vamos deixar para a próxima vez. Só então percebi que ele estava usando uma saia curta. Ai, desculpe. Eu não percebi antes.
Sinto muito. Juntei as mãos. Fiz uma reverência com as mãos juntas para expressar meu pedido de desculpas. Susan rapidamente fez uma reverência de volta. Senhor Chu, não faça isso. Está tudo bem. Em seguida, ele perguntou, Senhor Chu, para onde estamos indo? Estou ao norte da cidade de Lama. Quanto ao convite de Susan, eu realmente queria aceitá-lo. Mas então pensei que Susan é uma pessoa de nível divino. Aumentar sua afinidade para 90 também traz retorno. Aumentar para 100 ainda pode render recompensas extras. Entender o coração das mulheres. Por que não aproveitar uma boa oportunidade como essa, para deixar uma boa impressão para o outro? Uma imagem rara e positiva. Não pretendo contar a ele meu destino, porque as pessoas que vão a bares sempre carregam um pouco de estereótipos. Não quero deixar para o outro a imagem de um libertino. Então, só posso escolher recusar. Susan sabia. A vontade desses grandes chefes não pode ser forçada. Tudo bem, Sr. Chu. Então, em um dia livre, você deve voltar ao Jinfengguan. Vou providenciar algumas boas garrafas de vinho para você. Com o som do motor turbo 2.0T, o Audi Q5 branco gradualmente desapareceu no final da rua. Susan aproveitou o semáforo vermelho para refletir sobre o que acabou de acontecer. Aqueles que podem gastar centenas de milhares em uma refeição no Jinfengguan, como poderiam se rebaixar para andar de uma bicicleta compartilhada? Susan está na gestão há tantos anos. Recebeu inúmeros filhos de ricos, mas nunca viu alguém tão discreto, a menos que os olhos de Susan de repente brilhem, como se tivesse capturado alguma pista importante. As sobrancelhas franzidas gradualmente se desfazem. Os cantos de sua boca também se levantam levemente. Ah, entendi. Susan ainda mais confirma a suposição de que sou filho de um funcionário público. E esse cargo deve ser considerável. Caso contrário, não precisaria ser tão discreto. Neste momento, finalmente cheguei ao destino. A placa aqui brilha com um reflexo umbigo. Na entrada do bar, 2 estrangeiros altos estão parados. Pela roupa, devem ser seguranças do bar. Esta é a minha primeira vez em um bar. Aqui é mais longe do que eu imaginava. Para ser louco, eu fiquei parado como um bobo. Até que Liu Huyan correu até mim e acenou. O que aconteceu com você? Te chamei por um bom tempo e você não respondeu. Desculpe, aqui está muito barulhento e escuro. Realmente não percebi. Liu Huyan segurou minha mão e começou a me levar. Nosso bar está ali. Ao voltar para o bar, percebi que já havia 2 homens sentados no sofá. Virei a cabeça para olhar Liu Huyan. Ele rapidamente explicou que não conhecia aqueles 2. Justo quando eu estava confuso, um dos homens no assento assobiou de maneira provocativa. E ainda levantou as sobrancelhas para Liu Huyan, dizendo: querida, o irmão estava ali olhando para você há muito tempo. Este garoto ao seu lado é seu irmão, certo? Nós 2 irmãos queremos compartilhar uma cabine com vocês. Vamos nos divertir juntos. Enquanto falava, ele se levantou e caminhou em direção a Liu Huyan com um sorriso malicioso. Ele ainda estendeu o braço como se quisesse abraçá-la. Eu dei um passo rápido e me coloquei na frente do homem. O sorriso no rosto do homem desapareceu instantaneamente. Ele gritou furiosamente: seu moleque, o que você quer? Não seja ingrato. Fiquei surpreso com a raiva dele. Outro homem sentado também se levantou e saiu. E ainda pegou uma garrafa de bebida. Fiquei assustado com a forte aura de gangue que esses 2 exalavam. Mas agora é a hora de provar minha capacidade. Eu definitivamente não posso recuar na frente da deusa. Eu forcei uma aparência de calma. Acenei para um jovem de marketing que estava não muito longe. O jovem de marketing veio correndo com um grande sorriso no rosto. O que houve, irmão? Você quer adicionar mais bebidas? Esses 2 vieram perturbar nosso espaço. Você vai fazer algo sobre isso? O jovem de marketing olhou para cima. Foi encarado ferozmente pelo homem. Ele forçou um sorriso. Pessoas como você não têm um lugar fixo. É melhor que vocês se comuniquem entre si. Depois de dizer isso, ele tentou sair discretamente. Mas ele me chamou de volta. Que tipo de cabine pode ser não perturbada? O jovem de marketing levantou ligeiramente a cabeça. Nossa grande cabine está ali. Eu olhei na direção que o garçom apontou. Descobri que era apenas uma mudança de lugar. Apenas a mesa ficou um pouco maior. O jovem de marketing continuou dizendo que há uma cabine suprema. Fica no 2º andar. Mas há um consumo mínimo. Será mais caro. Se você realmente achar barulhento. Aqui no 3º andar também há camarotes. Eu estava prestes a pedir um camarote. Mas logo pensei que há tantas mulheres bonitas no bar. Por que não olhar mais para ver se há alguma deusa? Além disso, quem está em pé vê mais longe. Essa vantagem não pode ser desperdiçada. Então, por favor, nos ajude a trocar para a cabine suprema. Ao ouvir isso, a sobrancelha do jovem de marketing se ergueu em surpresa. O serviço ficou mais caloroso. Ótimo. Irmão, por aqui, por favor.
O jovem de marketing empurrou duas pessoas que estavam bloqueando o caminho. Para eles, quem tem dinheiro é o pai. Se é o pai, então deve ser bem servido. Eu segurei a mão de Liu Huyan enquanto subíamos as escadas. Eu virei a cabeça e fiz uma careta para os dois. Aqui na entrada da escada também há segurança. Portanto, não há motivo para ter medo. Aqueles dois valentões vão correr para abraçar. Os dois lá embaixo estavam apenas olhando, com raiva, mas não tinham como agir. Porque o andar de cima definitivamente não é algo que eles possam pagar. Qualquer consumo mínimo já levaria um mês de salário deles. Ao chegarmos ao segundo andar, aqui a vista realmente se abriu muito. Basta olhar para baixo um pouco, e você pode ver todo o primeiro andar. Além disso, aqui as mesas são bem poucas. As mesas também são grandes, quase o dobro das grandes mesas de baixo. Tem. O jovem de marketing, sorridente, segurando o menu, começou a apresentar. Irmão, fique atento, ok? Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Este camarote tem um consumo mínimo, viu? Eu perguntei quanto era o consumo mínimo. O rapaz de marketing fez um gesto com o dedo indicador e o polegar. 888. Eu olhei para o menu. O que mais chamou minha atenção no menu foram os pacotes Pequeno Dragão e Grande Dragão. Eu não sabia nada sobre essas coisas. Então, virei-me para perguntar: o que são esses dois pacotes Dragão? Liu Huyan explicou pacientemente. Ambos são pacotes comuns. Do bar, o pacote Rei e o pacote Pequeno Rei. Ambos são pacotes de champanhe Ace de alta qualidade. O Pequeno Dragão tem 3 garrafas de Ace de diferentes cores. E o pacote Grande Dragão tem 5 garrafas de Ace. Além de uma garrafa da versão Black Gold de Ace. Ace. Eu meio que me lembro de ter ouvido sobre isso na internet. E como é o sabor do Ace? Liu Huyan balançou a cabeça timidamente. Eu também nunca bebi. Não estava claro para o jovem de marketing ao meu lado que eu estava bastante interessado no pacote Shannon. Ele imediatamente ficou animado. Com sabor de espumante de pêssego. Mas é algo que as pessoas ricas adoram beber. A maioria das pessoas não pode pagar por isso. Aquilo tem uma textura muito delicada. Ao ser servido, um aroma fresco de frutas vem à tona. É como estar em um pomar no auge do verão. Em seguida, um leve aroma de baunilha e especiarias começa a aparecer. Ao tomar um gole, aquilo é tão suculento. Olhando para a expressão extasiada do jovem de marketing, eu imediatamente fiquei interessado. Só de ouvi-lo falar, já sinto a saliva escorrendo. Então, vamos pedir um conjunto do Grande Shannon e do Pequeno Shannon. O jovem de marketing achou que tinha ouvido errado. Ele estava com uma expressão de incredulidade. Ele pensou que eu só pediria o pacote do Pequeno Shannon, ou apenas pediria uma garrafa de espumante de pêssego. Não esperava que ele fosse tão generoso. Dragão Divino 88.888, Pequeno Dragão Divino 58.888. Esses dois pacotes somam quase 150 mil. Isso é direto ao ponto. Que tipo de poder a família tem? Eu coloquei um cartão bancário na mão dele. O que você está esperando? O jovem do marketing finalmente se recuperou. Ele correu escada abaixo para se preparar. Eu estava em uma cabine observando o bar. De repente, a música do bar mudou de estilo. O ritmo era extremamente rápido. O subwoofer começou a vibrar loucamente. Com um estalo, as luzes do bar se apagaram instantaneamente. Quando se acenderam novamente, todos os holofotes estavam voltados para nossa mesa. A luz forte me ofuscou de repente. Em meio à névoa, vi uma longa fila se aproximando de mim. Eu me esforcei para abrir bem os olhos. Uau, mais de 10 coelhinhas, com orelhas de coelho adoráveis na cabeça. Estava vestindo um vestido justo preto. Esses coelhinhos adoráveis estavam balançando o bumbum. Depois de dar uma volta, finalmente chegaram à minha mesa. Todos no bar foram atraídos por essa cena. Nesse momento, a voz do MC de repente ecoou. Parabéns ao nosso chefe por pedir um conjunto de dragão supremo. E também um conjunto de dragão pequeno. Onde estão os gritos? Imediatamente, a pista de dança ficou lotada. O ambiente fervia como água em ebulição. Inúmeras mulheres lá embaixo começaram a me lançar olhares sedutores. Eu observei tudo isso. Levantei-me orgulhoso e acenei. Nunca, em 20 anos, estive tão em destaque como hoje. Tornei-me o centro das atenções. Aqueles coelhinhos mulheres se aproximaram em volta. Ignoraram completamente Liu Huyan ao lado. Até o empurraram para a beira do sofá. Irmão, podemos vir te fazer companhia para beber um copo? Essas coelhinhas têm uma aparência geralmente alta. Embora não tenham alcançado o nível de deusas. Mas nenhuma delas tem uma pontuação abaixo de 87. Elas são muito proativas. Cada uma quer se aconchegar em meu colo para ocupar uma posição vantajosa. Porque a preferência dos patrões é a principal fonte de renda delas. Eu sou fraco e sozinho. Não consigo suportar tantas pessoas de uma vez. Eu respiro profundamente o ar.
Meu rosto fica vermelho de esforço. Eu ajustei um pouco a calça, cruzando as pernas, um pouco envergonhado. Eu já tenho alguém que se ofereceu, esta é minha namorada. Ao ouvir isso, Yan. Liu Huyan olhou para mim com uma expressão horrorizada. Na sua impressão, pessoas ricas geralmente não se envolvem emocionalmente de verdade. É apenas uma encenação. Por isso, ele sempre me considerou como um interesse amoroso, ou como um amigo para soltar fogos de artifício. Ele não esperava que eu fosse sério, e ainda admitia ativamente esse relacionamento. No fundo do meu coração, surgiu uma emoção inexplicável. A simpatia vinda de Liu Huyan é boa. A simpatia aumentou à primeira vista. Meu rosto sorriu de felicidade. Agora só faltam 2 pontos de simpatia. Foi um grande esforço para afastar esse grupo de coelhinhas. Liu Huyan de repente estendeu a mão e beliscou meu braço. Esse cara malvado disse que eu sou sua namorada. Quando eu concordei com isso, eu fiquei um pouco surpreso. Em seguida, toquei a cabeça e comecei a rir. Isso não é para recusar as pessoas? Você quer que eu os convide para beber? Liu Huyan sorriu encantadoramente, mas eu não quero. Estendeu o pequeno punho rosado. Deu um soco no meu peito. Você é o melhor em falar. Eu abri o espumante e enchi a taça de flauta. Um copo foi enviado para Liu Huyan. Que tal brindarmos juntos? Liu Huyan estava radiante de alegria. Ele mordeu o lábio e pegou o copo. Este vinho realmente tem um sabor suave, e vem acompanhado de um leve aroma de frutas. Embora não seja tão forte quanto a vodka, a garganta até se sente um pouco aveludada. Mas a graduação alcoólica não é baixa. Tem nada menos que 39 graus. Algumas taças já foram consumidas. Liu Huyan parece estar um pouco embriagada. As bochechas já começaram a ficar vermelhas. De repente, ele se virou e caiu sobre mim. Colocou o rosto em meu peito. Quase não consegui me conter e queria recarregar. Eu queria afastar a energia. Mas Liu Huyan me abraçou firmemente. Seus olhos, antes brilhantes, ficaram um pouco confusos. Justo quando eu estava prestes a dizer algo, os lábios de repente trouxeram uma suavidade. Justo quando eu estava me esquecendo de mim mesmo, Liu Huyan interrompeu de repente. Aproximou-se do meu ouvido. Sussurrou repetidamente que queria. Minha expressão estava um pouco assustada. Aqui eu segurei o braço de Liu Huyan. Por que você está tão quente? Eu sinto minhas palmas pegajosas. Retirei a mão e senti um leve aroma. Não é à toa que ela é uma deusa. Até o suor dela tem um cheiro bom. Eu ainda estava hesitando. Liu Huyan já estava segurando meu cinto. Quando voltei a mim, já era tarde demais. Só pude apoiar suavemente a cintura de Liu Huyan. Ritmo da galáxia. Meia hora depois, Liu Huyan estava exausta, desabando em meus braços. A simpatia de Liu Huyan por Du Jiayi. Sua testa estava coberta de pérolas de suor. Seu rosto estava ruborizado. Meu rosto também mostrava um pouco de cansaço. Afinal, as 7 vezes da noite passada ainda não se recuperaram. Muitas coisas estavam me pressionando. Preciso aproveitar o tempo para conseguir a estratégia. Recompensa, corpo forte e saudável. Afinal, essa coisa pode multiplicar a qualidade física. Na hora, não fale de 7 vezes em uma noite. Mesmo que seja 15 vezes, não está aqui. Depois de um tempo de conversa, fizemos uma pausa. O olhar de Liu Huyan gradualmente recuperou um pouco de razão. Ainda bem que ela estava de vestido. Ele se levantou calmamente e arrumou suas roupas. E nós já havíamos bebido bastante. Liu Huyan mal conseguia ficar em pé. Ela só conseguia se apoiar em mim. Eu apertei o sininho em cima da mesa. O rapaz do marketing correu até nós imediatamente. Por favor, sinta-se à vontade para me pedir o que precisar. Aponte essas cartas de espadas na mesa e me ajude a lidar com elas. Ou, se você quiser, pode pegar direto. O rapaz do marketing estava com uma expressão de surpresa. O bar realmente tem uma política de bebidas de retorno. As bebidas que os clientes devolveram, o chefe geralmente converte em uma certa porcentagem para os funcionários. No entanto, geralmente são os grandes chefes que dão para as garotas que fazem companhia, ou as mulheres do marketing que enviam bebidas para os homens do marketing. Esta é a primeira vez. Na mesa ainda havia 10 garrafas e meia de espadas. Aquela meia garrafa não conta. Ele também pode ganhar mais de 10.000 de comissão. Além disso, mais esses 2 pacotes chamam esta noite. Todos foram vendidos por ele. Nesta noite, ele ganhou mais de 20.000. Isso já é mais do que ele ganhou nos 3 meses que está aqui. Ele ganhou muito mais. O jovem de marketing segurou firmemente minha coxa. Ele até chorou. Irmão, Abu, a partir de agora você é o pai do meu irmãozinho. Da próxima vez que você der uma ordem, o irmãozinho garante que estará à disposição. Eu assenti satisfeito. Vá logo. Ao sair do bar, olhei para o relógio. Não posso voltar para a escola. Só posso me hospedar no hotel novamente. Mas desta vez tive sorte. O hotel ao lado do bar ainda tinha quartos. E era exatamente o último quarto com cama de casal.
mas o hotel não tem elevador. Graças à ajuda da recepcionista. Caso contrário, eu teria dificuldade para subir esta noite. Eu tirei 5 notas de R$ 100 vermelhas e brilhantes. Colocado na mão da recepcionista. A recepcionista segurando o dinheiro parece um pouco envergonhada. Seu rosto ficou bem vermelho, mas tudo bem. Isso é tudo que você merece. Aceite logo. A recepcionista pensou um pouco. Olhou para cima de maneira encantadora. Olhando para mim, acabei escolhendo aceitar. Depois de colocar Liu Huyan na cama, eu rapidamente peguei uma toalha e a molhei. Cuidadosamente, comecei a limpar seu corpo. De repente, uma mão pousou sobre a minha. Meu corpo está tão quente. Os olhos de Liu Huyan estavam meio abertos e meio fechados. Sob suas longas pestanas, o olhar era profundo e nebuloso. Ela ainda exalava cheiro de álcool. Eu acariciei suavemente sua testa. Você precisa se vestir bem. Caso contrário, você pode pegar um resfriado. Não, assim eu não consigo dormir. Liu Huyan estava se revirando na cama. E se virando e fazendo charme. Eu não consigo resistir a ela. Só posso obedecer e fazer o que ela quer. Um puxão na gravata borboleta. Em seguida, segurando a barra da saia e puxando levemente, tudo foi concluído com sucesso. Não posso deixar de dizer que a saia é realmente conveniente. Justo quando eu estava cobrindo-o com o cobertor, Liu Huyan estendeu a mão e puxou de forma inesperada. Meu corpo instantaneamente perdeu o equilíbrio. Acabei caindo exatamente em cima de Liu Huyan. Os lábios dos dois se encontraram perfeitamente. Assim como uma nave espacial se acoplando a uma estação espacial, de forma precisa. Liu Huyan foi a primeira a atacar. Embora a atmosfera fosse bastante ambígua, eu, no entanto, estava completamente fora de sintonia. Sem reação alguma, como um pedaço de madeira. Porque o nível de simpatia de Liu Huyan já havia chegado a 89. Faltava apenas um ponto para conseguir o cashback. Embora o sucesso estivesse tão perto. Mas não era isso que eu queria. Eu queria gastar alguns milhões para comprar um carro de luxo para Liu Huyan. Assim, o cashback poderia ser um pouco maior. Assim que atingisse o limite de saque, o sistema imediatamente faria o cashback. Por isso eu não reagi de forma alguma. Preocupado com sua empolgação, quebrou o limite de 90 pontos. Naquele momento, eu não estaria perdendo milhões à toa. Eu só pude empurrá-lo e dizer, Yanyan, calma. Ao ver meu comportamento tão incomum, Liu Huyan estava com o rosto cheio de dúvida e incompreensão. Normalmente, ela não estava sempre se exibindo? Como agora ela está tão reservada? Dizer que eu queria ver como você se comporta. Liu Huyan queria continuar seu ataque. Eu me levantei da cama. Tossei 2 vezes e acendi um cigarro. Vamos deixar para lá esta noite. Eu quero dormir em paz. Liu Huyan ficou surpresa. De repente, ele parecia entender algo. Vocês homens realmente são todos iguais. Como você ainda está chorando? Ao ver 2 trilhas de lágrimas no rosto de Liu Huyan, eu estendi a mão para ajudá-la a secar as lágrimas. Mas fui imediatamente empurrado para longe. Não me toque. O nível de simpatia de Liu Huyan é simples. Eu fiquei instantaneamente sem reação. Como é que essa simpatia ainda pode diminuir? A pontuação despencou de 89. Parou apenas na posição 84. Olhei novamente para a expressão de Liu Huyan. Neste momento, ela estava fria como um iceberg. Nos olhos dela havia até um pouco de ressentimento. De repente, eu me senti como se tivesse levado uma facada nas costas. Mas, depois de ser um cachorrinho por 4 anos, eu ainda tenho um pouco de experiência em como agradar garotas. Embora as garotas digam que não querem, no fundo, elas ainda esperam que você age imediatamente. Eu rapidamente fui até ele e o abracei forte. Querido, não faça isso. Eu realmente só estou um pouco cansado e preciso descansar um pouco. No começo, ele era mais difícil de lidar do que um porco prestes a ser abatido no ano novo. As lágrimas nos olhos dele novamente transbordaram. Pequenas gotas de água cristalinas escorriam de seus olhos, deixando 2 linhas em suas bochechas rosadas. Marcas úmidas. Seus ombros tremiam levemente. A voz estava muito magoada. Você está apenas brincando comigo? Agora que se cansou, não quer mais me tocar, certo? Fiquei um pouco surpreso. Nunca pensei que ele pensasse assim. Embora eu tenha me interessado por ele inicialmente apenas pela aparência. Apenas para completar a carga e obter um retorno 1000 vezes maior. Mas agora, depois de passar tanto tempo juntos, meu coração começou a ter sentimentos sinceros por ele. Ele é o primeiro. Mulher que me deu calor e abraços. Pode ser considerado meu primeiro amor. E quanto tempo estamos juntos? Como é possível enjoar tão rápido? Sob o olhar confuso de Liu Huyan, eu dei um leve tapa na testa dele. Seu bobinho. O que você está pensando? Se eu estivesse enjoado, ainda viria ao bar com você? Eu ainda te levaria ao hotel? Liu Huyan estava um pouco confusa. Será que realmente o culpei injustamente? Eu continuei. Querido,
O que aconteceu? Por que você acha que eu e você estamos apenas brincando? Liu Huyan tinha os olhos marejados. Ela baixou a cabeça e mordeu levemente o lábio inferior rosado. Aproveitando o efeito do álcool, ela desabafou tudo o que havia acontecido antes. Na verdade, antes de me encontrar, Liu Huyan teve um relacionamento com um filho de papai. E eles tiveram um envolvimento. Enquanto ele estava imerso na alegria, o filho de papai levantou as calças e não o reconheceu. Depois, ele ainda jogou um maço de dinheiro para ele. Ele disse que a deusa admirada por todos era assim mesmo? O que foi recarregado uma vez foi através do sistema. Eu sabia disso, mas não esperava que ele fosse tão honesto comigo com tanta frequência. Liu Huyan desviou o olhar e perguntou: você se importaria comigo? Eu gentilmente sequei suas lágrimas. Com paciência, eu o consolei, dizendo que isso tudo era passado. Você é o meu querido tesouro. Como eu poderia me importar? O carinho de Liu Huyan é tão bom. Finalmente está esquentando um pouco. Nesse momento, um barulho de batida na porta veio de dentro e de fora. Quem poderia ser a essa hora da noite? Eu abri a porta. Uma jovem de corpo esbelto apareceu. Era a recepcionista do hotel que me ajudou antes. Enquanto eu ainda estava confuso, a Yui já havia entrado no quarto sozinha. Aquela irmã deve estar dormindo, certo? Ela sorriu de forma sedutora. Levantou a mão e deu um leve toque no meu peito. O irmão realmente sabe como se divertir. Gosta de se esconder e brincar no quarto, carregando na frente daquela irmã. Isso é tão excitante. Depois que tudo der certo, você deve pagar mais. De repente, Liu Huyan, que estava escondida debaixo do cobertor, levantou o cobertor. Ela puxou o cabelo de Yui. A voz dele estava cheia de raiva. Não é à toa que o irmão Anseng não me tocou esta noite. Então era você, pequena fada, que roubou sua alma. A alegria foi pega de surpresa por esse ataque repentino. Uma dor intensa surgiu no couro cabeludo. Isso fez perder a razão por um momento. Eu já estou quase careca e você ainda se atreve a me puxar. Ele não se deixou por menos e puxou de volta. E assim foi. Duas mulheres se agarravam pelos cabelos e não queriam soltar. Depois de puxar os cabelos, ainda não era o suficiente. Elas ainda queriam puxar as roupas. Eu fiquei um pouco sem saber o que fazer. Só pude ficar parado ao lado, sem saber o que fazer. À medida que os movimentos das duas aumentavam, eu rapidamente corri para frente e puxei Liu Huyan para fora. Jian Jian, calma. Liu Huyan virou-se e gritou para mim. Estão brigando na minha frente. Como você espera que eu fique calmo? Você quer que eu assista a isso? Eu expliquei com uma expressão inocente. Isso é apenas um mal-entendido. Esta moça. O que você está fazendo aqui sem motivo, entrando no nosso quarto? Eu não pedi esse tipo de serviço a vocês. Joelho e tocou o peito. Ele tirou 5 notas de 100 do bolso. Isso não é o que você me deu? Eu acenei com a cabeça. Joelho e tinha uma expressão de que era óbvio, então está resolvido. Fazer negócios exige um certo caráter. Se você recebe dinheiro, tem que fazer o trabalho. Liu Huyan se virou com raiva. Com o rosto cheio de raiva, seu idiota. Você mesmo admitiu e ainda quer me enganar, não é? Não me deixou explicar direito. Nesse momento, veio uma onda de significado. No segundo seguinte, meu corpo estava como se tivesse sido atingido por uma corrente elétrica. Meu corpo ficou rígido e caiu reto. Liu Huyan rapidamente vestiu a saia. Pegou a bolsa e se preparou para sair. Então ele pensou um pouco e disse que não fui eu quem errou. Por que eu deveria sair com um grande estrondo? Fui trancado do lado de fora com força. Que tipo de operação divina é essa? Depois de algumas batidas na porta, ela realmente se abriu. Não me deixou ficar feliz. Joelho e foi empurrada para fora. E você, pequena fada, também pode sair. A afinidade com Liu Huyan diminuiu em 1. A afinidade voltou a estaca 0 durante a noite. Caiu para 75. E Yui percebeu que havia se metido em problemas. Envergonhada, ela mostrou a língua para o chefe. Desculpe. Ah, não tem problema, estou bem. Pode ir. Eu me apoiei na parede e desci as escadas mancando. Porque não havia uma beleza nota 90 por perto. Portanto, não podia usar a caneta do lobo de guerra. Então, não escolhi ficar em outro hotel. Em vez disso, virei-me. Focalizei um cybercafé mais barato. 25 yuan ainda dá para ficar a noite toda. Sentado no sofá. Eu, entediado, abri meu celular e comecei a assistir a uma transmissão ao vivo no Douyin. É bem conhecido que no Douyin as belezas são muitas. Sim, uma ideia surgiu na minha mente. Agora a internet está tão desenvolvida. Encontrar deusas online não é uma tarefa fácil. Por que se esforçar no mundo real? Além disso, querer o contato dessas deusas da internet também é muito fácil. Enviar alguns pequenos presentes já é suficiente para adicionar no WeChat. Dar presentes grandes pode fazer você voar pelo país. É tão conveniente. Começar rápido em Eu começo.
Navegando cuidadosamente em cada sala de transmissão, descobri que cada apresentadora possui uma beleza deslumbrante. Não há nenhuma feia. E elas falam de forma muito doce, chamando cada um de irmão. Mas as coisas parecem não ser tão boas quanto eu pensei. Quando ativei a função de escaneamento do sistema, foi como tirar um espelho mágico, que expôs essas criaturas da internet sem piedade. Nome: Shen Chun-Li. Idade: 49. Altura: 155. Peso: 70 kg. Carisma: 55. Nível de simpatia: 0. Número de recargas: 988. Isso me assustou. Quase fiz a sopa instantânea que estava na minha boca voar. Uma tia comum, através da tecnologia avançada da plataforma, foi transformada à força em uma professora de dança de 178 centímetros. A descrição na página inicial é ainda mais impressionante. 25. Professora de dança profissional. Um porte respeitável. Um grupo de benefícios para os fãs da professora. O carnaval voa por todo o país. A chave é que a popularidade deste Livestream ainda não é baixa. O número de pessoas online é de mais de 1000. Eu saí silenciosamente do Livestream. O dedo indicador deslizou suavemente para cima. Continuei a busca pelo caminho da deusa. A ferida nojenta que acabei de sofrer. Esta noite, eu definitivamente preciso encontrar uma verdadeira streamer bonita, para poder compensar isso. Caso contrário, realmente não conseguirei dormir, com medo de fechar os olhos. É como se uma tia estivesse fazendo charme de propósito. Justo quando eu estava prestes a desistir, um rostinho adorável e bonito apareceu diante dos meus olhos. O rosto dela é tão delicado quanto uma pintura. A pele clara dela exibe um rubor tímido. Mas seu estilo de vestir é, sem dúvida, único, porque ela está usando uma roupa larga. Mesmo assim, é difícil esconder sua impressionante figura em forma de pera. Nome: Shen Youxu. Idade: 21. Altura: 168. Peso: 65 kg. Profissão: atração da atleta do time feminino de judô da Universidade 95 de Afinidade O. Número de recargas. Recompensa da estratégia: velocidade de retorno no tempo em troca de consumo. Valor: o céu não decepciona quem se esforça. Finalmente encontrei minha deusa. Surpreendentemente, ainda há recompensas da estratégia. Velocidade de retorno no tempo. Após o uso, pode reverter o fluxo do tempo. Permite que a própria consciência volte ao passado. Pode voltar no tempo até qualquer momento de 3 dias atrás. Essa recompensa da estratégia é realmente muito generosa e poderosa. Essa garota eu tenho que conquistar. O número de pessoas na transmissão ao vivo não é grande, apenas 2 dígitos. E, aos poucos, ainda há pessoas saindo. É realmente uma farsa barulhenta. A deusa está em uma situação lamentável. Bem-vinda, pequena fechadura feliz, à minha transmissão ao vivo. Por favor, clique em seguir, a deusa já falou. Esse seguir deve ser clicado com força. Momento de afinidade favorável de Shen Youxu. Shen Youxu ficou um pouco surpreso. Surpreendentemente, alguém realmente está disposto a ouvir o que ele diz. Então, apressei-me em seguir o que aprendi sobre a transmissão ao vivo ontem. Disse: irmão, venha se juntar ao meu fã-clube. Custa apenas 10 centavos. No entanto, eu não prestei atenção nele, porque eu estava ocupado recarregando. 10 centavos não é suficiente para agradar a deusa. Ao não ver nenhuma reação, os olhos de Shen Youxu perderam um pouco do brilho. Continuou a ensinar conhecimentos sobre judô para todos. Neste momento, a seção de comentários, que estava em silêncio. De repente, alguém fez um comentário. O ID do comentarista era eu não como carne bovina, um streamer de nível 60. Agora, tire essa roupa feia. Coloque uma saia e dance para mim. Se eu gostar, vou te dar um helicóptero. Que tal? O nível dessa pessoa é 6. Para alcançar esse nível, é preciso acumular pelo menos 180 mil. Se fosse outro streamer vendo isso, com certeza ficaria muito feliz. E agiria imediatamente. Mas Shen Youxu tinha uma expressão de descontentamento. A expressão parecia muito constrangida. Desculpe, irmão. Eu não sei dançar. Mas eu posso te mostrar alguns movimentos de judô. O que você acha? Terminei de falar. Shen Youxu já estava pegando um boneco de treino para si mesmo. No entanto, isso logo foi alvo de zombarias. Quem quer ver você bonito? Aquele boneco não entende a linguagem humana, certo? A expressão no rosto de Shen Youxu estava muito magoada. Irmão, não é uma questão de dinheiro. Eu realmente não sei dançar. Eu não como carne bovina. Continuou dizendo que não sabe dançar. Por que fazer uma transmissão ao vivo? Eu vejo que você é apenas ganancioso. Quer fingir ser reservado para aumentar o preço dos presentes? Eu já vi muitos tipos de pessoas como você. Shen Youxu olhava para as palavras na tela, sem saber o que fazer. Por um momento, não sabia como responder. Ele só queria promover a cultura do judô.
e ganhar um pouco de dinheiro extra. Por que todo mundo é tão duro? Finalmente, um fã que estava apenas observando não aguentou mais. Se você quer ver o streamer dançar, pode trocar de streamer. Ninguém está te impedindo. Eu não como carne bovina, continuarei a falar. E os streamers não disseram nada de novo. Você ainda quer me expulsar? Acendeu um cartaz de fã. Então você realmente se considera um cachorro, né? O dono não disse nada e você já quer gastar com saúde. As duas partes estão brigando sem parar na seção de comentários. As duas pessoas estão se xingando muito feio. A quantidade de xingamentos é muito alta. Shen Youxu disse timidamente, não briguem mais. Eu não como carne bovina, continuei dizendo, pare de fingir. Vou te dar mais um carro esportivo. Vamos, comece a dançar. Esta mensagem acabou de ser enviada. Um helicóptero desceu do céu, acompanhado de um efeito sonoro de DDD. Ao ver o efeito dos presentes, a expressão de Shen Youxu mudou levemente. As sobrancelhas franzidas dele relaxaram um pouco. Ele é um streamer pessoal. Ele tem 50% de comissão sobre os presentes. 2 helicópteros e um carro esportivo. Ele também tem mais de 300 na mão. Comparado a o que ele ganha em um dia de trabalho meio período na escola é muito mais alto. E é só dançar. Fazer algumas poses na câmera não deve ser nada demais. Gradualmente, o coração de Shen Youxu começou a vacilar. Suas mãos também começaram a se mover lentamente em direção ao colarinho. E eu também terminei de recarregar agora. Revirei o histórico de mensagens acima. A seção de comentários, que antes estava parada como água, de repente se mexeu. O pequeno só de nível 1 enviou uma mensagem. Espera, Shen Youxu parou. Ele ficou olhando para a tela, atordoado. De repente, a tela piscou com uma luz rosa. Em seguida, apareceu um enorme letreiro de neon. Nele estavam impressas em destaque as 3 grandes palavras Carnaval e o icônico logotipo do Douyin. Esse efeito deslumbrante e brilhante pertence exclusivamente ao presente mais caro do Douyin, o Carnaval. Um presente no valor de 3.000 yuan. Shen Youxu ficou completamente atordoado. Os olhos não conseguem se afastar da tela. Por um momento, até esqueci de agradecer. Ele só começou a fazer live há uma semana. Nos últimos dias, quase ninguém enviou presentes. E hoje, ele começou a transmissão há menos de meia hora. E já ganhou mais de R$ 1.000. Por causa dos grandes presentes que foram enviados. Cada vez mais pessoas estão entrando na sala de transmissão. Incrivelmente, ultrapassou raramente a casa dos 3 dígitos. O chat instantaneamente ferveu. Irmão, que generoso. Já estava irritado com aquele cabelo esquisito. Se achando só porque tem um pouco de dinheiro, agindo assim. E ainda tem gente jogando lenha na fogueira. Eu não como carne bovina. Grande irmão, o que você está esperando para retaliar? Lua olhou para a tela e soltou um sorriso frio. É apenas um carnaval. Essa turma precisa ficar tão empolgada? Quando os efeitos especiais terminaram, Shen Youxu começou a voltar ao normal. Ele rapidamente fez uma reverência. Obrigado ao chefe Xiao Su pela festa enviada. A simpatia de Shen Youxu. Durante as férias, eu também fiz meus pedidos. Me dê uma gestão, vai. Eu vou limpar alguns lixos. Quando Lua ouviu essa frase, a raiva subiu novamente à sua cabeça. Ele sabia que o lixo de que eu falava era ele. Lua acendeu novamente um charuto. Quer brincar, né? Eu tenho tempo de sobra para brincar com você. Seus dedos rapidamente tocaram a tela algumas vezes. Então, na tela, uma luz deslumbrante cortou o céu, subindo direto para as nuvens. Em seguida, um enorme foguete saiu rugindo da parte inferior da tela. Esses foguetes que saíram assim eram 5. Além do castelo, carroças e dirigíveis. Qualquer presente que valesse mais de 1.000. Ele enviou todos. O valor total chegou a quase 23.000. Shen Youxu novamente arregalou seus grandes olhos e respirou fundo. 5 foguetes e um castelo dos sonhos, etc. Quanto dinheiro isso pode render? Ele já não consegue contar mais. Shen Youxu. Ele já tinha um rosto que ficava vermelho facilmente, como o tom rosa do céu ao amanhecer. Neste momento, seu rosto estava ainda mais ruborizado do que o habitual, como uma maçã madura. Luau estava no sofá de couro. Ele cruzou as pernas com satisfação. Ele respirou fundo o charuto que tinha na mão e desafiou-me. Luau, você tem essa capacidade? O administrador vai me dar ou a ele? Você precisa pensar bem. Assim que essas palavras foram ditas, a tensão no ar aumentou entre o grupo. Aqueles que gostam de ver a confusão não se importam com o tamanho do problema, como os irmãos Xiao Su. Já que as coisas chegaram a esse ponto, você consegue aguentar. Eu apenas toquei com os dedos. E fiz um aviso, atenção, alta energia à frente. Para os amigos que não estão usando óculos escuros, lembrem-se de colocar, ou ajuste o brilho do celular para baixo. Depois de enviar esta mensagem, eu coloquei o celular de lado.
Depois de estalar os dedos e girar o pescoço, então comecei a tocar furiosamente na tela. O primeiro presente de carnaval enviado por Xiaosu Feliz. Xiaosu Feliz presenteou com carnaval vezes 2. Xiaosu Feliz presenteou com carnaval vezes 3. A maneira mais ostentosa de dar um tapa na cara. Claro que é enviar presentes diretamente. E isso também é o meu método de menor custo até agora. Quanto custa enviar um carnaval para a deusa? Com moedas de Warwolf, custa apenas 30 centavos. Então vamos começar com 100. É apenas o preço de uma noite em um lan house e um miojo. Pessoal da seção de comentários, que já viu isso em uma pequena sala de transmissão com algumas centenas de pessoas, já testemunhou essa cena. E a oscilação de dados anormais chamou a atenção dos técnicos do backing do Douyin. Chefe, essa pequena sala de transmissão com menos de 4 dígitos. Parece que entrou um grande jogador. Está enviando continuamente. Huazi enviou mais de 20 de uma vez. E ainda está enviando. O líder ajustou os óculos, com uma expressão muito séria. Primeiro, vamos trazer 10.000 de fluxo para esta sala de transmissão. Se o efeito for bom, traremos mais 50.000. O número de espectadores disparou. Em poucos segundos, ultrapassou 1.000. Rumo a 10.000. O chat estava extremamente animado. Mas todos estavam hipnotizados pelos efeitos dos presentes. Shen Youshu estava com uma expressão vazia. Gradualmente, abriu sua boquinha rosada. Seu olhar ficou sonhador. A simpatia de Shen Youshu aumentou em 30. E eu balancei meus dedos doloridos. Se estava desconfortável, pulei para a cadeira. Em seguida, comecei a tocar freneticamente na tela. O carnaval enviado pelo Pequeno Sorriso foi 98. Em 42 segundos, 100 carnavais foram enviados com sucesso. Eu estava jogado em cima do esporte. Meus dedos ainda estavam tremendo incessantemente. E nesse momento, a sala de transmissão já estava em chamas. Começou a circular a lenda de um super rico, apenas enviando presentes de carnaval. O mínimo era enviar 100. Assim, toda a internet estava à procura desse super rico.